E Só foi. que eu falei, aqui começou a falar uma galera na rua. Sempre, sempre. O morador da É Califórnia é isso lógico, aí né, mesmo. filho? Aqui é outro mundo. Bora lá, vai. Todo mundo pronto? Aham. Vamos lá. Sim. Aham. 3, 2, 1. Fala, retesada de todo o multiverso! E aí, como é que vocês estão? Beleza? Bem-vindos ao quinto episódio do HaterCast, aquele podcast onde o ódio sai de nossos corações e entra direto no seu ouvido. Mas dessa vez, estou em dúvida se vai ser ódio. Vai ser uma surpresa até pra mim, que a gente não conversou muito sobre, mas o tema de hoje é X-Men Gênese Mutante. A gente atrasou, esse podcast era para ter saído nos 60 anos dos X-Men, se eu não me engano, setembro, né, Dani? Isso aí. Show! Era em setembro, mas aí devido a vários acontecimentos, principalmente da minha parte, a gente acabou adiando, mas finalmente viemos falar desse marco aqui dos X-Men e dos quadrinhos como um todo, não é não? Mas para acompanhar aqui, me ajudar nessa busca desenfreada no início dos anos 90, trouxemos a cúpula inteira e do meu lado direito temos aqui ele, aquele que odeia as mega sagas dos anos 90 dos X-Men, principalmente. Daniel Keep Golden Flyer. Bom dia, boa tarde, boa noite para quando você estiver ouvindo esse podcast. Vamos aí voltar depois de 2 meses sem um podcast para falar desse grande não clássico da Marvel dos anos 90. Exatamente, que Marvel não tem clássicos, né? Bom, e temos aqui conosco também ele que tem o poder mutante de ser a pessoa mais fofa que existe, Lucas Oliveira, o Luquinha. Fala, galera. Vocês acharam que a gente já tinha desistido? Talvez fosse melhor ter desistido mesmo. Mas estamos aqui de volta para falar de X-Men, finalmente, né? Finalmente, né? A primeira vez que nós vamos falar de X-Men aqui no podcast. Também é o quinto episódio, né? Então dá tempo. E também estão acompanhados aqui dele, sempre presente, que tem menos fios de cabelo na cabeça do que o professor Xavier. Jorge Paulina, Paulinho ou Paulinha. Confundi o nome dele até. Normal. Opa, boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo da hora que você tá escutando esse podcast aí, meu pequeno gafanhoto. E hoje a gente vai tirar o tiratema que o Chris Claremont só é amado no Brasil por conta da Abril. Olha, agora você falou uma coisa que, meu Deus, né? Essa releitura aí que eu fiz agora pela edição da Panini, Gênese Mutante 2.0, cara, tem coisa aqui que eu não lembro de ser assim, né? Mas tudo bem, vamos lá, vamos em frente que a gente vai falar de Gênese Mutante, que tem 2 grandes marcos, além de ser uma grande história dos X-Men, né, cara? A X-Men número 1, que inicia esse arco, foi a revista... é a revista mais vendida de todos os tempos, né? Se eu não me engano, são 8,2 milhões de cópias que já vendeu até hoje. Tô errado ou tô certo? É isso aí mesmo. É o gibi mais vendido da história do mercado de quadrinhos americano, né? E ele tem uma coisa interessante que a capa é quádrupla, né? Exatamente, até quando saiu pela Abril aqui a primeira vez, foi uma minissérie não lembro se foi em 2 ou 3 partes, imagino que seja... Foi 3 edições, 3 edições, a primeira vinha com aquela capa quádrupla, que é um quadro bem bonito, né, cara? Feito pelo Jim Lee, que traz o Magneto lá na frente, o logo X-Men no fundo, e praticamente uns 15 personagens, né? Lógico que eu tô chutando muito, mas é uma galera enorme de X-Men, assim. É uma capa bem icônica, né, cara? Ela já foi reproduzida outras vezes também. E o mais engraçado da capa é que na capa os X-Men estão atacando o Magneto tá de costa pra eles, né? E da frente de frente pra gente. Meteu um foda-se, né? Falou, foda-se vocês, tá ligado? É muito bom mesmo isso aí. Até engasguei. Mas é muito bom mesmo. E ela já foi reproduzida algumas vezes, né, cara? Você lembra, assim, de Rob Liefeld já fez uma versão dela, para outros personagens, todo mundo. É uma capa muito icônica. E o segundo marco é a despedida, né? A despedida dele, o cara que ficou à frente dos X-Men aí 16 anos, se eu não me engano, 15, 16 anos aí, não sei se completo. Chris Claremont, né, o cara mais ciumento com os mutantes que já existiu na face da Terra, cara. Então esse é o arco de fechamento, ele coescreve com o Jim Lee. Jim Lee já tava se tornando, né, já tava no auge, né, como vocês viram, essa aqui é a edição mais vendida da história. E a Marvel achou que era uma boa ideia colocar o Jim Lee escrevendo também, né, cara. Então ele co-dividiu essa
o argumento dessa história, desse arco com o Claremont, e o Claremont não curtia muito isso, né, cara? Ele tinha o poder total dos mutantes aí durante, como a gente falou, uns 16 anos, então... Ele tinha mesmo esse preciosismo dele ser o cara que tava por trás, né, dos títulos dos X-Men. Tanto que várias das brigas dele, né, com o Byrne, né, falam que era por causa disso, né, que o Byrne queria dar muito pitaco sobre o roteiro e ele ficava chateado com isso, ele não queria, né? E a mesma coisa aconteceu com o Jim Lee, né? A saída dele foi por causa dessa briguinha, né? Que ele tava tendo ideias, até justamente pra essa história, que foi a última que ele escreveu, ele tinha ideias divergentes aí do Jim Lee. E o editor ali das histórias dos mutantes na época ficou do lado do Jim Lee. Aí ele, tipo, então, tchau. Fez a escolha certa, né? Ainda bem. Calma. Mas o Bob Arras fez a escolha, como Paulinha falou, não sei se é muito correta, mas foi editorialmente, financeiramente pensando, foi a escolha correta, porque o Jim Lee, o Rob Liefeld, o Will Portácio, o Todd McFarlane, que mais tarde, acho que um ano depois dessa edição, que saiu em 91, o pessoal saiu fora e fundou a Image, né, cara, que era uma época onde os desenhos é mais importante até que o roteiro, né, não importa se o roteiro era um fiozinho de alguma coisa, desde que tivesse imagens bem impactantes, o pessoal comprava. Você tá aí, 8,2 milhões, e uma história que é legal, mas, né, não é tudo isso. Você chegou onde eu ia chegar, velho, porque eu ia falar isso, na verdade. Eu ia falar que o Bob Arras realmente, como você falou, ele fez a escolha que fez sentido financeiramente, comercialmente pra Marvel na época, né? Naquela época, as estrelas, né, dos quadrinhos nos anos 90... eram esses artistas, era o que vendia o quadrinho, na verdade, era a arte, né? Não a história. O que vendia era a capa lá do Rob Liefeld, a capa do McFarlane, né? A capa do Jim Lee. E a própria arte do interior também da história. O Rob Liefeld, eles faziam, na verdade, né? Não só o Rob Liefeld, né? Mas eles faziam uma coisa que era muito diferente do que a gente via antes. Eu tava citando mais especificamente o Rob Liefeld, né? Porque o Rob Liefeld era a grande estrela, né? Da época. Até mais do que os outros que a gente citou, né? O Jim Lee e o Todd McFarlane. Vocês podem gostar ou não gostar, mas o cara é ele. O cara que liderou isso tudo foi ele, né, cara? Ele, como você falou, era grande, ele era tipo um rockstar, né, o maluco, assim. E era algo que não se via dentro dos quadrinhos, nunca deu dinheiro, nunca deu grande exposição, né, pros artistas, sejam eles roteiristas ou desenhistas. E essa turma aí virou o jogo, né, cara? Eles viraram a cara dos quadrinhos, né? Os desenhistas estavam à frente de tudo, né? E principalmente o Rob Liefeld, dava entrevista, tinha carro do ano, mandava e desmandava onde queria, tanto que essa do Jim Lee é a mais vendida da história, né, mas em segundo é a X-Force número 1 do Rob Liefeld, sabe? E pra você ver como essa do Jim Lee vendeu muito, mas muito mesmo, ela vendeu 8,2, se eu não me engano, a X-Force, que é a segunda, vendeu 2 milhões e alguma coisa, cara, a diferença é gritante, né? Na verdade, Leroy, se eu não me engano, a X-Force vendeu 3, eu acho. E a segunda mais vendida da história do McFarlane lá, Spider-Man 1, do Tormento. Vendeu 5 milhões. Pior ainda. Na verdade, o segundo aqui é a X-Force mesmo, que vendeu 5 milhões. E a do Homem-Aranha vendeu 2 milhões e meio. Graças a Deus, não é o Todd McFarlane esse segundo. Eu tava na dúvida, mas é isso mesmo. Mas é top 3, não tem como tirar esse mérito. Não tem como vocês... Não, mas ele com certeza vendeu muito mais boneco do que quadrinho. Com certeza, né? Então, toma aí, Luquinha, quis me corrigir, tomou na cara. Foi verdade. Toma, obrigado, Dani, pela correção. Tem que errar uma hora. Uma hora a gente erra, né? A minha não chegou, mas uma hora a gente erra. Não tem roteiro essa porra aqui, a gente fala tudo da cabeça. Né? Não deixa de ser verdade também, né? Essa é a maior das verdades. Não tem nada aqui, a gente só tem o gibi na mão e olhe lá. Mas aí, agora eu queria saber, a gente já deu uma contextualizada do quadrinho em si, bem por cima, é lógico, né? Não entramos profundamente nisso, mas é uma contextualizada da criação desse quadrinho em si. Eu queria saber o que interessa realmente. Daniel Keep Golden Flyer, você gostou dessa leitura e se essa foi a primeira vez que você a fez, né? Se foi pro podcast ou uma releitura, se você gostou mais ou menos agora. Conta aí pra gente sua experiência com X-Men Gênese Mutante. Se eu não me engano é a terceira vez que eu relia, porque eu comprei numa época que deu promoção na Amazon, porque é uma edição que toda hora esgota, né? A Panini relança, esgota na hora. A primeira vez que eu reli, no caso, foi porque eu estava lendo Atrações Fatais para uma coisa que acabou não acontecendo ainda, né?
Ainda. Aí eu reli agora pra gente gravar hoje e, cara, eu gostei, assim, não é nem de tipo, eu gostei menos ou não. Eu sempre tive uma visão, assim, dos quadrinhos do Claremont, porque eu li só da Panini, né? E eles não fazem aquele revisionamento todo que a Abril fazia, né? De cortar texto e tal. Então, assim, eu sempre tive um ponto negativo com o Claremont, que eu sempre acho texto em excesso. E cada vez que eu reli, eu só notava que realmente tinha muito texto em excesso, sabe? Mas, tirando esse ponto negativo, é uma história que eu gosto, né? Aquela história genial, nem nada um ponto fora da curva. Eu acho que o ponto fora da curva aqui mesmo é o desenho, né? Do Jim Lee, é um negócio sensacional. Mas a história é boa. Assim, é minimamente boa, pelo menos, diverte. Cara, eu concordo com você e eu fui entrando nisso do Claremont, que o Paulinho até tinha citado logo na abertura. Primeira vez que eu li foi lá da Abril e realmente, cara, quando eu fui reler, meu Deus do céu, cara, tem muito texto, né? Porque aqui, como você falou, não teve essa revisita, esse corte, né? Por parte dos tradutores da edição, eu acho que eles deixaram seguir mais como era o original, lógico, né, fazendo algumas adaptações, porque não dá pra traduzir ipsiliteris, né, mas, porra, é texto pra caralho, né, a gente tem que falar que é muito texto mesmo, é muito balão, recordatório não tem tanto, mas quando tem texto é o cara descrevendo, eu estou levantando minha mão, aí a figura mostra, estou levantando minha mão, e é 4 quadros da mão mostrando assim nos desenhos, é foda, cara. Uma que me marcou muito é, já no início, assim, da primeira edição, que eles estão fazendo aquele treinamento das duas equipes dos X-Men, né, e aí a vampira tá fazendo os mísseis seguir ela, né. Aí ela faz uma explicação toda rebuscada pra falar, ou seja, eu estou fazendo os mísseis me seguir. Precisa fazer toda a explicação rebuscada e depois resumir e falar que estava falando isso. É um negócio complicado. Pô, se bem que até nessa época eu acho que a gente tá falando em cortes, na verdade é até um eufemismo, né? Mas se bem que eu acho que nessa época, quando saiu pela Abril, eu acho que eles não cometeram esse crime de limar tanto o texto, até porque quando essa HQ saiu, ela saiu formato americano já, então, porque eles cortavam muito texto, que era formatinho, né? Formatinho não tinha espaço, né? Tinha que cortar o texto. Esse eu acho que é mais fiel ao texto original, né? Ele saiu no formato igual lá nos Estados Unidos, as 3 edições e tal. Então, eu li as edições da Abril, a segunda republicação, eu acho que é volume 1 e volume 2, né? Foi nessa pegada. E, cara, é muito cansativo, velho. Se não teve corte ali, eu não duvido, tá ligado? Eu tenho certeza que teve ali, mesmo assim ficou cansativo. Como o Dani falou, tem umas cenas ali, velho, principalmente da Psylocke, tá ligado? Ela explicando os poderes, falando da faca dela, que é de tal material, que faz tal coisa. Porra, tem outra cena que o Magneto tá lutando contra um helicóptero. Aí ele tem que descrever que ele vai jogar aço no helicóptero e no quadril mostra, tá ligado? É uma parada assim, tipo, meio que chamando o leitor de burro assim mesmo, tá ligado, velho? É bem chatinho, velho. Isso aí até de boa, pô. Doideira quando chega o Magneto. Eu sou o Magneto. Eu virei bebê. Não sei que quadrinho e tal. E aí ele começa a explicar tudo o que aconteceu até ele chegar hoje, tá ligado? E eu acho engraçado, pegando nisso aí da verborragia e do expositismo duplo, tá ligado? Porque tem uma parte lá que eles estão enfrentando, lógico, me adiantando um pouquinho, né? Depois a gente volta de novo. Mas tem uma parte que os X-Men estão enfrentando os acólitos, tipo, os X-Men estão apresentando os acólitos pra gente. Aquele ali é o Delgado, eu não acredito que seja o Delgado, tá ligado? Porque é tanto personagem. E os caras vão se apresentando no meio da luta, tipo, o Colossal, não, o acólito Delgado. Eu falo, porra, mano. Bagulho estranho, mano. Eu vou fazer até um comentário agora que é engraçado, pô. E os caras ainda chegam depois, ainda vai chegar a gente pra perguntar. O que é que eu preciso ler pra ler Gênese Mutante? Nada, velho. Você vai ler isso aí. Nessa história já explica tudo o que aconteceu, desde que o Claremont assumiu até hoje. Todo mundo fala isso, né? Que Gênese Mutante é um ponto de entrada pros X-Men pros anos 90. Eu acho que é o mais simples, porque se você pegar arcos anteriores grandes, né? Arcos, sagas dos X-Men grandes, programa de extermínio, onde até o Jim Lee começa a trabalhar efetivamente no Uncanny X-Men, né? Ele tinha feito Justiceiro e Tropa Alpha, se eu não me engano. E o programa de extermínio é uma zona, cara. Tipo, é a reunião de todos os X-Men, mas todos mesmo que já existiram, assim, todo mundo, eles pensaram, pô, a gente precisa juntar
todos esses mutantes criados pelo Claremont, que saíram no Novos Mutantes, tinha X-Factor na época, que eram os X-Men originais e tal. O programa de extermínio é um lugar muito difícil de você entrar. E logo depois do programa de extermínio, teve aquela saga da Ilha Muir, né? Onde ele... Nossa... É engraçado essa aí, velho. Nossa senhora. Se eu não me engano, eles enfrentam o Rei das Sombras, né? Que tinha dominado alguns mutantes que estavam lá, o Forge, o Banshee, a Moira mesmo. E o restante tinha ido pro espaço no universo, na galáxia do Shi'ar, buscar o Xavier, que na verdade não era o Xavier, era no Skrull. Aí eles voltaram, já caíram na Ilha Muir. Puta, é muita zona, cara. É daí que começa o relacionamento da vampira com o Magneto, tá ligado? Eles ficam presos na ilha e com casar, né? Casar o nome do outro personagem e tudo mais. Isso aí é na Terra Selvagem, que é o Nick Fury, o Magneto, a vampira e o Casar. Eles estão presos na Terra Selvagem. Galera, pra quem não conhece Casar, não tá falando que o Magneto ia casar com a vampira, não. É um personagem, né? Eu também, na hora que ele falou casar, que ele não falou R, eu falei, mas que casar, mano? Não é casar, não, porra? Não, é casar. Você falou casar, aí pareceu que eles iam casar. Eu falei, peraí, eles dão uns pega ali, mas não é tanto assim. É tudo bem. Então, pra você ver, é uma coisa muito confusa. E Gênese Mutante, ela é mais ou menos, se você pegar a estrutura da história, como ela anda, os elementos estão ali, ela é mais ou menos um rebootzinho da X-Men número 1, né, cara? Que é os X-Men se juntando pra enfrentar o Magneto, que tinha, acho que era Cabo Carnaveral, que ele foi lá fazer um ataque, pegar mísseis, a mesma parada que tá acontecendo aqui em Gênese Mutante. É meio que um reboot pros anos... Reboot não, um remake, na verdade, né? Porque não reinicia, mas refaz pros anos 90, né, cara? Numa parte mais agressiva, assim, eles pegam aquela história mais simples, né, dos anos 60 e transformam numa coisa mais, tipo, chegou, tipo, bota ação, bota arma, bota cara com ombreira de metal aqui, tá ligado? Não, e é assim, pra quem não leu quadrinho nenhum dos X-Men, por experiência própria falando, é muito tranquilo ler esse quadrinho assim, que o que tem de evento anterior que eles citam é igual o Luquinha falou, né? Eles explicam tudo aqui na história, então você não vai ficar perdido com nada. Isso é até, se eu tivesse começado a ler o quadrinho dos X-Men dos anos 90 aqui, ao invés de Aliança Falange, por exemplo, é uma ótima porta de entrada aí pra quem quiser começar a ler X-Men. Pô, até vou falar uma coisa, é que eu dou uma exagerada, assim, eu sempre falo que nenhum HQ nunca precisa ter lido nada. Claro que é um exagero, assim, mas eu acho que se você quer começar, você pode começar a qualquer ponto, velho. Depois você vai pegando tudo que veio antes e você vai costurando tudo e vai entendendo. Mas assim, pra ser justo, realmente X-Men é uma cronologia confusa, que nem todo HQ você vai pegar e vai entender. Mas essa aí, no caso, você vai entender, velho, porque nessa HQ aí, principalmente na edição 1. A edição 1 explica tudo o que já aconteceu praticamente X-Men, velho. O Magneto fala, não, porque eu já fui da Irmandade Mutantes, porque eu já fui líder dos X-Men, eu já fui transformado em criança, depois eu voltei a ser quem eu era, tem um asteroide. Ele explica tudo, velho. Todos os personagens explicam seus poderes, explicam tudo, principalmente nesse texto super expositivo aí do Chris Claremont, que pra ler essa primeira edição, pra quem já tem um pouquinho mais de bagagem de leitura, assim, ou quem tá acostumado com os quadrinhos de hoje, é até cansativo, velho, pra falar a verdade. Essas 3 primeiras edições escritas pelo Chris Claremont, véio, principalmente a primeira, caralho, velho, demorei horas pra ler, porque eu começava a ler, dava um sono engraçado, aí eu dormia, voltava a ler, depois que ele sai, porque eu li o conteúdo do encadernado da Panini, né, que é do X-Men 1 até o 7. Então, depois que ele sai, as outras edições eu li, tipo, rapidão, velho, tá ligado? 2 horas, sei lá. Eu li Flui melhor, né, cara? edições. Flui bem melhor as outras. Não, e a história até melhor, viu? Eu achei, viu? A história lá do Omega Red, achei melhor do que essa aí, não vou mentir. Isso sem dúvida, você é louco, velho. Mas eu vou falar uma parada aqui que vai ser polêmica, mas acho que até o final do podcast a galera vai compreender. O Chris Claremont, acho que é a pior coisa daqui, mano. De verdade mesmo, saca, velho? A arte não combina com a narrativa dele, velho. Não combina de jeito nenhum, velho. A arte pede uma narrativa mais dinâmica e tudo mais, ele não consegue, velho. Mas sabe o que é também? Eu concordo com você, mas acrescentando um pouco também, e eu nem vou ficar aqui nesse podcast falando mal do Jim Lee e tal. Vocês sabem que eu não gosto, mas eu não vou ficar falando mal. Porque eu acho que até o trabalho dele nos X-Men é legal. Só que o que acontece? Eu acho que a arte dele
já tem muito elemento, né? Já tem muita coisa, assim, nos quadros. E com esse texto também, com muitos detalhes, eu acho que o quadrinho fica muito cansativo também. Não deixa de ser excesso de texto pros padrões de hoje em dia. Mas eu acho que cansava menos, por exemplo, quando você pegava um quadrinho do Claremont, desenhado pelo Byrne, pelo Cockrum, por qualquer outro desenhista dos anos 80 que acompanhou o Claremont. Mas assim, com aquele desenho mais simples, aquele desenho mais limpo, cansava menos. Eu acho que ler isso aqui cansa mais, tá ligado? Com tantos detalhes, tanto na arte como no roteiro, no texto, né? Eu meio que concordo com os dois também. Mas, né? Aproveitando que você tá aí, Luquinha, fala aí, foi sua primeira leitura? Como é que foi essa sua experiência, especificamente pro podcast, né? Foi a primeira vez que eu li, na verdade, o arco completo. A X-Men 1 eu já tinha lido há muito tempo atrás, porque é um quadrinho dos mais conhecidos, né? Evitou a palavra clássico, eu tô vendo. Podemos dizer assim, é um quadrinho clássico, assim, que todo mundo conhece, né? Então esse eu já tinha lido, mas eu não tinha lido as duas outras edições que completam esse arco. Foi a primeira vez. E pra falar a verdade, é legal, mas tem todos esses poréns que a gente tá comentando aqui. Eu achei mais legal a história do Omega Red, velho, não vou mentir. Muito bom, muito bom. E você, Paulinha, foi a primeira vez? Foi a segunda, a terceira? Você gostou? Mais importante, você gostou desse arco? Então, não foi a minha primeira vez. Eita, lá ele. Porque o meu envolvimento com o quadrinho é muito maluco. Saiu um desenho do Wolverine versus o Hulk versus o Deadpool em 2009. E eu vi esse desenho e nele aparece o Omega Red, tá ligado? E, porra, naquela fissura de moleque, achei o visual do caralho, até hoje eu acho, tá ligado? Um puta personagem. E eu fui atrás de histórias, né? Aí, vídeo de YouTube e tudo mais, e achei. Acho que foi vídeo até. Que tinha o cara lá falando e tinha as edições com um linkzinho especial embaixo, tá ligado? Só que eu era muito cabaço, né? Até hoje eu sou. E eu só li as edições a partir do Omega Red, tá ligado? Não tinha lido as paradas do Magneto. E só agora que vocês falam pra fazer o podcast e tudo mais, que eu li tudo completinho. Eu li até um pouquinho mais, que eu peguei as edições da Abril. Aí tem umas histórias ali que não tem muito a ver, eu acabei lendo tudo. E, cara, eu achei uma história bacana, assim, pela arte, como eu falei. Eu acho que o texto estraga demais. Eu vou repetir aqui, eu acho que o texto estraga o quadrinho muitas vezes, mano. Sem sacanagem, porque o Jim Lee, ele tem uma movimentação com os personagens, velho, é muito foda. E quando você alinha isso com um texto que é super expositivo, fica bobo, tá ligado, velho? Você vê os personagens dando porrada na cara do outro, você sente a porrada, e tá lá o Chris Claremont falando, meu Deus, ele me acertou de forma grave, eu estou sangrando e sei lá o que, e eu não percebi. Isso fica muito chato, me incomodou demais, cara, de verdade mesmo, velho. Pô, parecia que eu tava lendo um Scott Snyder, tá ligado? Só que piorado. Meu Deus, Nossa não! senhora. Não! Sério, velho. Véi, esse cara é um criminoso. Sério, mano? Eu tava achando até o depoimento dele bonito. Assim, o depoimento do cara tava bonito. A única coisa que ele errou aí foi Omega Red e puta personagem, né? Que ele botou na mesma frase que ele fudeu. Mas o depoimento tava bonito. Essa questão do desenho, realmente, assim, atrapalha muito o texto em excesso, que é igual até o Lucas falou, né? O desenho do Jim Lee, ele tem muito detalhe, assim, então você ter esses detalhes todos, as expressões faciais diferentes com os personagens e tal, e aí você tem ainda o texto do Claremont narrando tudo que você já tá conseguindo ver em todos os detalhes que o Jim Lee consegue mostrar, realmente fica muito cansativa a leitura, assim. Pô, mas assim, até que esse excesso de texto tem um aspecto negativo, isso tudo que a gente tá falando, mas também tem um aspecto positivo. Pelo menos certas coisas você não fica perdido. Por exemplo, se você não conhece muitos personagens, você não fica perdido dos poderes dele, porque ele explica tudo. A história do Omega Red, às vezes você fica um pouco perdido, porque, por exemplo, aparece um personagem lá, é porque eu li em inglês, cara, eu não lembro se tem tradução esse personagem, não lembro como é. Mas aparece o Maverick, né? E, cara, no texto dos roteiristas que substituem, né, o Claremont depois, eles não explicam quais são os poderes do Maverick, e eu não lembro quais são. Então eu li a história e fiquei, caralho, esse cara fala que é mutante, mas qual é o poder dele? É só atirar. Não, eles explicam também, não sei se, como você leu em inglês, talvez tenha perdido, mas eles explicam na última edição desse arquinho aí do Omega Red, eles falam que ele é capaz de absorver energia cinética, né? Por isso que tem uma parte que eles caem do prédio, ele, o Dente de Sabre e o Wolverine, e nenhum morre. Porque ele absorve a energia cinética. É tipo o Fortão, tá ligado? O Fortão também é a mesma parada. Ele absorve energia cinética. Inclusive o Maverick,
nada a ver com o assunto, mas o Maverick nos anos 90, ele teve uma solo dele que ele tava com o vírus legado. Puta, legal pra caralho, velho. Eu não sei se vocês já chegaram a ler. E ele aparece no melhor filme da história, né, velho? Origins Wolverine, né? E naquele do Mel Gibson de carta também. Tô brincando. Mas, cara, aproveitando que vocês já deram aí seus pareceres, assim, eu acho que o Paulinha tá sendo muito assertivo no que ele tá dizendo, assim, que eu também gosto muito do Claremont, principalmente o que ele fez ali no mais da metade pra frente dos anos 80, que ele faz aquela novelinha, ele tá mais acostumado a isso. Por isso eu acho que ele é um pouco mais verborrágico nesse estilo do que efetivamente na ação. Não que não tivesse ação bem feita nos X-Men nesse período, né? Que foi a Fênix Negra, teve o Clube do Inferno, Dias de um Futuro Esquecido e tal, mas ele fazia muito novelinha. Aqui nesse quadrinho não tem novelinha. Pelo menos o primeiro arco, cara, não tem novelinha. Tem mínimo ali Gambit, Vampira Magneto, Jean Scott. Tem um frenesi de beijar a boca das minas aqui, cara, sem elas pedir. Puta que pariu, viu? É a mesma coisa que a gente reclamou lá do Arqueiro Verde, na Espírito da Flecha, que toda vez que aparecer um personagem feminina, aí chega um cara e, tipo, dá um beijo forçado, né, na personagem. É engraçado, né, cara? É uma coisa que na época eu não me liguei, até achava legal, eu era moleque, né, mano? Me perdoa, essa aqui eu acho que saiu em 95 no Brasil, se eu não estiver enganado, demorou uns 4 anos, que a edição americana é de 91. E na época eu achava do caralho, né? Não os caras forçar a mina a beijar, mas o visual, esse tipo meio galanzão, que nem o Gambit. O Gambit aqui, maravilhoso, cara. Não tenho nada que tirar desse homem. Aí tem aquele negócio também, que até tava ouvindo um podcast do Mansão Wayne no dia desse e o André falou lá, né? Aí tem o Jiri desenhando a Psylocke. Aí ele desenha a personagem de um jeito que mostra o peito e a bunda ao mesmo tempo, né? Esse aí é o combo duplo, né? Os caras conseguem. Psylocke, eu acho que é uma das X-Men que hoje em dia o pessoal não conhece muito, assim, entre muitas aspas, né? Porque eu acho que a galera se apegou muito, que é até baseado nesses quadrinhos, não só nesse, mas um pouquinho mais pra frente também, pegando o futuro já um pouquinho, algumas edições pra frente. Acho que na verdade quando acaba esse arco, que começa aquele que o Bishop chega, etc, o pessoal conhece muito do desenho, né? Aqui é bem parecido com o que você vai encontrar naquele desenho dos anos 90, né, cara? A base do desenho dos anos 90 é isso aqui, não a gênese mutante em si, mas a base de personagens, os vilões. Você vê aqui, como a gente já citou, o Magneto, o Omega Red, os acólitos também aparecem no desenho. Na verdade, a base dos roteiros do desenho, né, é a base de tudo que Chris Claremont fez, né? Mas a base do visual do desenho é isso daí. O visual do desenho é esse visual que o Jim Lee criou, né? Dos X-Men, né? Sim, cara. E vocês gostam, porque aqui teve uma repaginação da grande maioria dos uniformes, daí colocou o biquíni em todas as minas, né? E eu acho engraçado que a Tempestade é a primeira vez que ela tem tanta roupa, né? Só que a roupa coladinha, então, pô... Mas vocês gostam desse visual aqui dos quadrinhos dos anos 90, criado pelo Jim Lee? Os designs são dele, né, cara? Então... É o visual que eu mais gosto de todos esses personagens aí, eu não vou mentir. Porque pra mim é o visual da Vampira. Tem outros depois que são legais também, mas pra mim é o visual da Vampira, esse aí é o melhor. Pra mim é o visual do Ciclope, esse aí é o melhor. Pra mim é o visual da Tempestade, esse aí é o melhor. Eu gosto muito do clássico também da Tempestade. Mas esse aí, pra mim, é o melhor, esse branco. Todos, eu acho, o melhor. Gambit, todos. No geral, eu gosto de todos, assim. Até porque foi igual vocês falaram, né? A base da animação dos X-Men dos anos 90, que foi o primeiro contato que eu tive com os X-Men, né? É esses visuais aqui. Então não tem como eu falar que não é os meus favoritos. São os que eu mais gosto. Tirando do Magneto. Do Magneto, eu gosto mais do House of X, aquele traje branco. Ah, o traje branco, né? Eu acho lindo também, cara. Mas no geral, assim, eu adoro esses visuais aí que o Jim Lee fez pra equipe. Esse é o visual que mais marcou todo mundo, né? Porque a gente já citou aqui muito desenho, mas não é só o desenho, né? Mas todos os jogos de videogame que existiam nos anos 90, 2000, todo visual é esse aí, velho. E aí você também compete com o visual dos filmes, que era todo mundo de couro, né? E do Grant Morrison, que era todo mundo com um jaquetão com um X amarelo gigante, né? Então, não tem nem comparação. Tem que citar o homem. Pelo amor de Deus, o cara tá quieto na casa dele. Deixa o cara. Eu sou um jovem, então eu sou cria do X-Men Evolution, tá ligado? E eu achava aqueles uniformes do caralho. Só que hoje em dia eu acho muito pobre, tá ligado? Que é preta e tem umas ombreiras. A assim. vampira com umas lancheiras no ombro, né? Nossa, tipo,
Hoje eu acho muito ruim mesmo, tá ligado? O visual. E quando eu vi esse do Jim Lee pela primeira vez, eu fiquei maluco, velho. E eu não sei se vocês lembram, né? Eu nunca assisti o desenho de 94, né? Mas eu conheci através de osmose, assim, por causa do meu irmão, né? Que ele tinha aquelas revistas Wizard. Não sei se vocês lembram, alguma parada assim. E saía, às vezes, alguns desenhos assim, mostrando da série, bastidor, até acho que falando do Jim Lee e tal. E tipo, eu acabei pegando isso, skin de personagem. Acho que até no Marvel vs Capcom, como vocês citaram, que a base é os desenhos do Jim Lee, né? Tinha lá, tipo, a lista de códigos, né? Para as máquinas, e tinha ali o design dos personagens, e eu fiquei maluco, tá ligado? Até hoje. Eu acho um dos melhores, todos. O Ciclope cheio de bolso aí, o Wolverine com esse traje aí escandaloso, porra, até a Jubileu aí copiando o Robin, velho, eu acho foda pra caramba, sabe, velho? Eu gosto pra caralho desse visual aí do nosso querido Jim Lee. Wolverine, eu gosto muito, mas muito do uniforme marrom, cara. Pra mim, o Wolverine é o uniforme marrom. Eu gosto desse novo, entre muitas aspas, né? Mas eu gosto muito do marrom. Eu acho um uniforme tático, bonito, super-heróico, assim, perfeito. Aí no outro já tem sunga, já tem ombreira azul, que eu não entendi até hoje, aquelas ombreiras azuis lá que ele tem, não faz sentido nenhum. Mas tudo bem, eu acho esse marrom lindo, cara. Eu acho a coisa mais linda que eu já vi, assim, se tratando do Wolverine. Mas os outros visuais estão fantásticos também. Eu também prefiro o Magneto de branco, esse uniforme dele aí, branco, eu acho incrível. Mas acho que aqui todos tomam, inclusive o maiozinho da Psylocke. Psylocke, eu tenho que admitir que foi a minha punhetinha 2D da minha vida, né, cara? Psylocke Vampira era a minha punhetinha 2D, né? Eu falo, a gente zoa muito os tetudinhos, não sei o que, mas Psylocke Vampira gostava muito de ver, assim. Inclusive tem aquela maravilhosa, não é nessa, é um pouquinho mais pra frente, a maravilhosa cena dela saindo do lago lá com o maiô e o Ciclope babando nela e estando do lado da Jean, que é outro mulherão, ele todo bobão, acho incrível aquela cena ali. E aproveitando, falando nos visuais, já que a gente tá falando, Paulinha leu da Abril, eu também tive contato primeiro com a da Abril, e pelo que eu entendi, o Lucas e o Dani foram direto pra Panini. O Dani leu da Panini, eu li em inglês. Li no original. Você leu as versões originais, X-Men 1, lá do passado. Isso. Né? Aí eu queria saber, todo mundo teve contato com a recolorização? Eu não li, como eu já falei, eu li a edição passada, mas eu tive, né, contato. Até o Mickey postou imagem, também eu tive a oportunidade de dar uma folheada em loja de quadrinho e tudo mais. E, cara, não gostei, tá ligado? Eu acho até, sem sacanagem, pode ser uma parada, assim, meio errada, pensamento meio errado que eu tenho, mas eu acho um desrespeito pegar uma obra assim e simplesmente trocar a colorização dela porque você quer. Tem muitas maneiras hoje em dia de você melhorar a colorização de um gibi. E a partir do momento que você pega um gibi antigo assim e troca a cor, você tá, tipo, pra mim, você tá desmerecendo o trabalho daquele cara, saca? Eu não sei, agora eu tô coisa. Foi iniciativa da Panini recolorizar ou isso veio de fora? Que eu... Cara, é porque a Panini, na verdade, o que eles fazem no Brasil é o seguinte: eles só fazem traduzir, na verdade, né? O desenho em si, as imagens, né, da HQ, eles publicam como eles recebem o arquivo. Então a Marvel deve ter passado para eles a recolorida. Tanto que eu acho que a que o Dani tem, que é da Panini, é recolorida, eu acho. É a recolorida que eu tenho também. Eu tô com ela aqui na minha mão. E como todo mundo teve contato, o Paulinha já deixou a posição dele. Vocês gostaram, Dani? Você curtiu essa mudança, essa atualizada, que ela dá uma revigorada, né? Ele tira um pouco aquelas cores, já não eram muito chapadas, não eram utilizadas muita cor chapada antigamente nos anos 90, quando começou essas artes aí. Mas dá uma mudada boa, assim, né? O Paulinho já não curtiu. E você gostou? Eu gostei. Eu não tive muito contato com a colorização original, né? Que eu peguei pra ler, já era recolorida. Eu fui pesquisar até na internet, que eu vi que a Panini destaca que é com a recolorização, essa edição e tal, né? Não achei ruim. Eu entendo até o ponto do Paulinho, questão de respeito e tal. Mas eu gostei da recolorização. Eu não tive muito contato com a original. Mas eu gostei aqui da forma, dá uma modernizada mesmo no quadrinho, né? E eu gostei, no geral é boa pra mim, a recolorização. Eu entendo o ponto do Paulinha também e eu concordo de certa forma com ele. Porém, eu vou até dizer que a recolorização dessa história eu não acho ruim, até, sabe? Normalmente eu acho que fica uma bosta quando fazem recolorização daquelas artes antigas, né, velho?
Principalmente quando você conhece o original, né? Das artes, assim, do Ditko, do Kirby, né? Das histórias dos anos 80, quando faz aquela recolorização. Que as cores não são chapadas, né? Que as cores têm sombra e tal. Acho que não fica legal, fica estranho. Mas na arte do Jim Lee, que é uma arte mais moderna, com a Shura e tal, eu acho que até fica legal, velho. Não achei ruim, não. Olha, cara, eu vou te falar que eu gostei mais recolorido, cara. Eu achei mais impactante. Eu acho que a arte do Jim Lee, ela ganha mais com essas recolorizações. Eu acho que deixa uma arte que já era moderna, entre aspas, naquele tempo, né? Era uma coisa nova, com uma coisa impactante. Eu acho que trazendo esse refresh agora para os anos 2020, né? É muito bom, cara. Eu curti demais, de verdade. Eu curti muito mais a recolorizada do que a original. Eu acho que encaixou bem com as cores, cara. Eu acho que até trouxe meio que pro padrão das artes atuais do Jim Lee também, né? Que se a gente for pegar, por exemplo, a colorização ali de Batman Silêncio ou outras histórias que ele desenhou, a colorização é muito similar a essa recolorização que fizeram nessa dos X-Men, né? Verdade, verdade mesmo, cara. Mas a gente tá falando até agora da edição, falando de cores, falando da arte final, falando do Claremont verborrágico, mas a gente não falou da história em si, né, cara? A gente não começou a entrar no quadrinho, né? A gente falou de pedaços esporádicos e sem ordem cronológica nenhuma dentro do quadrinho, mas a gente não falou do quadrinho que ele inicia com uma caçada, eu posso chamar assim, né, do governo russo, se eu não me engano, atrás de uma outra aeronave, né, cara, no espaço, assim, é bem viajada a parada. É que esse grupo, né, que é revelado depois, né, que são os acólitos e tal, eles roubaram uma das naves dos russos, e aí por isso que eles estão perseguindo eles, que a nave foi roubada. Aí por isso que tá tendo essa perseguição toda, que eles roubaram essa nave pra chegarem no asteroide M, né. É, onde o Magneto tava, tipo, desde essa história que a gente citou no começo do podcast da Terra Selvagem, ele tá meio que num retiro espiritual, né? Vamos falar assim, ele tá meio que no isolamento voluntário. Ele cansou da luta dele, seja no caso de com os X-Men ou contra os X-Men, né? Ele falou, cara, não aguento mais essa parada. Eu já fui vilão, já fui amigo, já fui a área cinza, né? Sou meio vilão, meio amigo. Já fui bebê. Já fui bebê, que ele fala umas 100 vezes aqui. Então ele falou, mano, tô saindo fora, vou me isolar lá, quero ficar sozinho. Que era bem uma coisa, tipo, sabe, dar um tempo do personagem. Então levaram ele lá pro asteroide M e tal. Só que essa galera aí que tá fugindo, que roubou o jato russo, né? São os mutantes que acreditam na visão do Magneto, né? Sobre a causa mutante, né? Eles acreditam que o Magneto é um grande salvador, um messias mutante, né? Então eles estão indo atrás dele e falando, ó, nós somos seus seguidores, acreditamos no que você prega aqui, achamos que é o melhor pra raça mutante e a gente tá do seu lado, vira tipo uma seita, né, cara? No começo ele não quer, né? Ele fala, não, galera, eu tô de boa, me larga aqui, deixa eu de boa. Só que aí os russos que estavam perseguindo esses mutantes acabam matando uma personagem na frente do Magneto, né, cara? E isso acaba criando a revolta dele. Na verdade, ele queria devolver todo mundo pro planeta, né? Ele tava se negando. Inclusive, segue uma página que o Magneto discutindo com os astronautas enquanto o Nick Fury conversa com o pessoal da Casa Branca e o... Cara, eu nunca vi uma página com tanto balão na minha vida. Eu abri ela aqui agora, mano. Mas tem coisa. muito balão, cara. Muito. Eu não consigo nem contar quantos tem aqui de balão de fala, cara. Tem um personagem na direita, né, que metade é o rosto dele e metade é balão, cara. É impressionante. Não sei, né? Na edição que eu tenho é basicamente isso. Não sei se aumentou, né? E esse asteroide M, né? Ele é meio que um planeta mais tecnológico. Parece um pouco tipo o mundo bélico lá da DC, né? Do Mungu e tal, não sei o que. Uma porra assim, tá ligado? É bem um asteroide mesmo que ele é disforme, né? Mas ele tem... É meio uma terra apocalíptica, assim, sabe? Quando o resto tem tecnologia, mas no meio de um deserto, etc. E o Magneto tá lá de boa. Aí a galera vai lá encher o saco dele, tá ligado? Buscar ele de volta pra esse mundo aí, né? Pra colocar ele de volta à ação. E ele não quer, mas aí eles matam a mina pelas costas na frente dele, aí ele fica puto, né? Em contrapartida,
enquanto ele tá lá debatendo com a galera, então ele chega até devolver os astronautas de volta pra Terra depois, os governos eles estão discutindo a ativação dos protocolos Magneto, né? Sim, mas até um ponto interessante que você falou do Magneto, né, que ele tava ali isolado, não queria confusão nem nada. E aí é legal que quando ele parte pra ação, justamente até pelo que vocês falaram de histórias anteriores que ele teve ali, não um relacionamento amoroso, né, mas teve uma relação ali com a vampira, né, e aí ela tenta conversar com ele uma hora, e aí é muito legal que ele fala algo tipo assim, eu tentei adotar as ideologias do Xavier, né, de ser alguém mais pacífico, assim, tentar coexistir ali com a humanidade. Ele fala disso, da intenção dele retornar os astronautas, né? Só que aí um deles acaba matando um dos mutantes, simplesmente por ser um mutante, né? E aí que isso meio que foi o ponto pra ele voltar a agir, né? Ele tem ali o incentivo dos acólitos, mas o que realmente fez ele voltar ali a agir foi os humanos, que ele ia retornar de boa fé ali, sem causar nenhum dano nem nada a eles, acabar matando um dos mutantes, né? Eu acho bem legal essa forma, assim, até a forma como foi a discussão ali com a vampira. Esses momentos que tem nessa história toda hora, do Magneto e a vampira, com alguns diálogos assim, né? É porque realmente, desse grupo dos X-Men, a vampira é um personagem com o qual o Magneto tem uma relação diferenciada. Não só por isso que o Dani comentou, que o Paulinha comentou, que o Leroy comentou, mas que a vampira foi da Irmandade, né, de mutantes também, né? Sim, ela tem um passado, assim, dessa nova equipe de mutantes, eu acho que ela é a que tem o passado mais revoltoso, assim, né, cara? Porque até a gente deu uma micropulada, porque aqui a gente vê a divisão das equipes dos X-Men também, né, cara? Eles estão treinando na sala de perigo, os dois líderes das duas equipes, que é os X-Men, após aquele acontecimento que a gente contou da Ilha Muir, passou bem por cima do Rei das Sombras, que quebra de novo a coluna do Charles e tal. O Fera vira parece que ele fala com você, quebra a quarta parede, ele fala, mas como é que a gente vai se virar agora com 15 mutantes, 13 mutantes, né, 13 X-Men e tal. E aí tem a divisão das equipes, a equipe azul, liderada pelo Ciclope, e a dourada pela Tempestade, né? Então, os X-Men que a gente teve maior contato nos anos 90 e 2000 são os que fizeram parte da equipe azul. É esquisito isso, né, cara? Você pensar que esses ganharam mais destaque, mas também uma equipe que tinha Wolverine, Gambit, Vampira, Psylocke, Ciclope e Fera, além da própria Jubileu, né, que a Jubileu é a nova Kitty Pryde, né, a nova visão do leitor, né, novo, entrando aí, serve como porta de entrada. Ela já estava há um tempinho nos X-Men, mas ela ainda ocupa esse espaço. E aqui a gente tem, né, nesse treino, mostra bem a divisão das equipes, né, o Xavier, a Jean, a Tempestade, o Ciclope e o Fera, eles estão trocando ideias sobre como é feita essa divisão. Mostra até uma foto legalzinha dos novos mutantes, assim, o Charles segurando, e eles conversando sobre essa divisão. E aí você vai vendo que essa história é mais sobre o ponto da equipe azul, né? A equipe azul vai aos poucos ganhando destaque na história. Inclusive o Wolverine com aquele uniforme que eu falei que eu amo, marrom. E o Nick Fury, que ele tá aí metido com os governos e também com os X-Men, ele é o cara que tá tentando dar uma apaziguada. Ele fala, mano, não vamos mexer com o Magneto, deixa o cara quieto, né? Até por esse período dele ter passado na Terra Selvagem com o Magneto. Fala, mano, deixa o cara quieto, o cara não tá enchendo o saco de ninguém. Esquece sair de protocolo Magneto, mas os governos estão lá, não, olha lá, ele pegou uma galera soviética, os soviéticos estão cutucando ele, então ele vai contra-atacar. Então o Nick Fury, não, pega a galera de volta, vamos ficar todo mundo de boa, mas aí os governos não querem escutar, então ele vai lá e cagueta pros X-Men, fala, ó, o Magneto tá lá, tá com uma galera, vai dar merda, se eu fosse vocês eu me envolveria. Ele fala, eu não tenho nada a ver com isso, mas se eu fosse vocês mutantes, eu ia lá dar um jeito antes que dá merda, né? Aí que eles mandam as equipes lá também pro submarino, se eu não me engano o nome do submarino é o Leningrado, que ele havia afundado, né? Ele anteriormente tinha afundado e ele foi lá de novo nesse submarino. Aí até a equipe azul chega lá, o Wolverine conversa com ele e fala, pô, mas você veio aqui dar um enterro para suas vítimas decente, tá ligado? Ele fala, não, eu vim aqui buscar armas nucleares para me proteger caso seja necessário. Exatamente, dá tempo do Wolverine chegar porque o Magneto ele descreve toda a ação, né? Ele fala que eu fiz isso aqui, aí os caras morreram dessa forma, aí então, mas os mísseis estão intactos, então eu tô tirando os mísseis porque eu quero me proteger. Até ele concluir a frase o Wolverine já chegou, né?
Aí é foda, pô. É foda, eu concordo. E é bem legal que o Magneto, ele não tá querendo matar ninguém, né? Ele ainda tá... Eu acho que o Magneto aqui nessa história, ele vai muito do que o Chris Claremont tinha feito. Difícil pra mim falar Claremont, por isso eu dou uma enrolada. Mas o Chris Claremont tratou o Magneto como vilão dos mutantes, só que ele deu aquela quebrada, né? Nos anos 80, ele transformou o Magneto como diretor da escola e líder dos Novos Mutantes, né? Então o Magneto, ele fez aquela evolução, teve um arco de redenção, né? Você vê que o Chris Claremont, ele não queria trazer o Magneto de volta para essa visão de o maior vilão dos mutantes, dos X-Men, né? Não é nem dos mutantes. Pra esse papel de antagonista. Né? Exato, ele queria continuar com a evolução que ele construiu durante anos. Se você pegar, eu acho que a virada do Magneto foi no início dos anos 80, acho, se eu não me engano, posso estar falando merda, mas acho que foi em 81, em uma das Uncanny X-Men, eu não lembro o número agora, mas houve essa mudança do Magneto quando ele atacou a Kitty Pryde, né? A Kitty Pryde, ele viu, ele até começou essas coisas de judeu, que ele era judeu, etc., que ele ficou preso em Auschwitz lá. Ele viu o que ele via quando ele sofria esse tipo de agressão, né? Ele falou, pô, eu tô me tornando o que eu não queria ser, eu tô me tornando um ditador, eu tô me tornando um cara que impôs a sua vontade à força. Daí que houve essa mudança do Magneto. E o Chris Claremont era contra o retorno, né? Só que o Jim Lee tava lá, o Bob Arras tava lá, falou, pô, todo mundo conhece o Magneto, a gente precisa de um vilãozão foda e tal, não sei o que, então vamos voltar ele. Então você vê que como é coescrito o argumento da história, o Magneto, ele tá mal, mas não tá, né? Ele é bem reativo ao que acontece na história, o que os outros personagens fazem com ele. Os acólitos foram lá, encheram o saco dele. Ele falou, não, me deixa aqui. Aí mataram a menina na frente dele, só por ela ser uma mutante. Aí ele falou, tá bom, então vamos voltar pra esse rolê. Então vamos lá buscar os mísseis e tal. E mesmo quando ele enfrenta os X-Men, ele não chega lá, morram X-Men, não sei o que. Ele fala, mano, vim buscar o barato, porque se me atacarem eu quero ter como revidar. Mas tô indo embora. Os X-Men que ficam lá enchendo o saco dele, né? A gente fala, mano, Pô, não. e pra falar a verdade também, o antagonista interessante da história é o Magneto mesmo, mano. Porque os acólitos são personagens assim, tipo, que não tem destaque nenhum, são personagens sem brilho, são personagens genericaços, velho. Eu só lembro o nome do Fabian Cortez lá, velho. Eu só lembro porque esse nome é diferente, porque se não fosse, se fosse, sei lá, algum nome americano, James, blá blá blá, nem lembraria, velho. Mas o Fabian Cortez, ele ganha até um destaque porque ele é o cara, o porta-voz, né, dos acólitos. Os outros são só bucha, são só o tanque, sabe? O cara pra sair no soco, a outra que faz não sei o que com os poderes, a teleportadora. E o Fabian Cortez é o único que ganha mais ou menos um tratamento, assim, uma narrativa dele, porque ele se mostra um grande filho da puta, né, durante a... É muito amigo, muito amigo. Fala a verdade, cara. Isso que você tá dizendo e que eu tava falando também, né? Cara, eu nem lembro nem o poder, nem o rosto, nem o design, nem porra nenhuma dos outros personagens dos acólitos. Só lembro eles. Só. Não, certamente tem rabo de cavalo, tem bolsa, amarelo, tem 2 trabucos em cada mão e sai fogo da mão, tá ligado? É o básico. Então, os acólitos, eles são totalmente bucha aqui, tirando o Fabian Cortez, né, que ele tá nisso aí, porque ele vai ter um desenvolvimento, inclusive, durante os anos 90, né, após essa história, ele teve desenvolvimento paralelo, que até é rabiscado aqui bem pouco, não nessa primeira, mas na história do Omega Red do Upstars, né? É um conceito que foi introduzido aí, que a gente vai tratar ele um pouquinho mais pra frente, né? Upstars é uma galera aí que a gente vai voltar a falar deles aí quando a gente falar dos arcos dos anos 90, que eles são um pouco presentes nesse início. Depois a pessoa já larga a mão desse conceito dos Upstars. E o poder do Fabian Cortez é legal também, né, velho? Que ele potencializa o poder do cara, né? Isso, ele potencializa ou ele consegue diminuir também, ele consegue cortar. Ele até usa o poder dele pra fingir que ele tá curando o Magneto, né? Na verdade, ele tá amplificando o poder, mas está exigindo mais o Magneto ainda. É um filho da puta, né? Não tem outra palavra pra falar desse Fabian Cortez, né? Ele é todo lá lambidinho, vai lá dar uma lambida no Magneto. Não, você é o Messias, você é foda, mas a gente vê que ele tem alguns planos, não é nem planos, né? Ele é um cara que vai com a maré. Se ele vê que a coisa tá dando certo, ele, beleza, vamos ficar aí.
Aí quando a coisa começa a dar uma degringolada, ele já, opa, peraí, dá uma balançada, né, cara? É o típico cuzão, o tipo filho da puta. Né? Sim, não, e até uma coisa curiosa sobre o Magneto, que na verdade a intenção do Chris Claremont não era nem trazer o Magneto de volta. Pelo que o Jim Lee já falou em entrevistas algumas vezes, o Chris Claremont queria usar o Loki como vilão nessas histórias. E aí eles discutiram e acabou sendo decidido que seria a volta do Magneto. E aí por Sim. isso que tem o Magneto na história. Então até por isso que tem esse lado mais tipo, não sendo vilão, porque realmente o Chris não queria trazer o Magneto de volta, né? Nossa, mas pra trazer o Loki, pelo amor de Deus, ainda bem que demitiram. Desculpa falar isso, mas puta que pariu, foi um acerto mesmo, velho. Porque não combina em nada, velho. Trazer o Loki? Não, velho. Ah, não sei, cara. A gente pensar assim podia ser um diferencial. Não sei, cara. Não sei como ficaria. Não... Até porque o Loki já foi vilão em outra história do X-Men, não foi? Aquela Guerras Asgardianas. Exatamente. Então, eu não sei se caberia aqui nesse contexto da história como um todo, né? A gente nunca sabe como vai ficar. É sempre o e se. E até essas coisas depois acabam, essas tretas aí, acabam os caras botando panos quentes, né? Sim. Aí era pra ser as últimas histórias do Claremont, né? Nos títulos dos X-Men. Depois ele voltou não sei quantas vezes. Sim. Até no passado ele escreveu uma minissérie aí do Gambit, né? Sim, exatamente. Que inclusive, se eu não me engano, a X-Men Lendas vai trazer essa história inédita aí do Gambit também. Mas voltando, eu acabei de abrir aqui uma página do confronto do Magneto com os X-Men lá no Leningrado ainda. E adivinha, a famosa voadora da Psylocke, né? Com a perna lá em cima. Essa mulher é foda, cara. Eu vejo isso aqui. É complicado. Viu? Aí você vê essa luta aqui dos X-Men com o Magneto. Você vê que tem muito do Claremont não querendo transformar ele. Porque a cada momento, né? A gente falou já que o Magneto fica, não, tal, beleza. E a treta. Você vê que o Magneto tá saindo fora. Fala, não, vou levar os mísseis, tô de boa. Aí a vampira vai trocar ideia. Aí o governo manda os aviões que atacam a vampira. Aí ele fica puto de novo, sabe? Eles ficam dando justificativa para o Magneto ficar ruim, né, cara? Eu acho isso muito engraçado, que permeia o quadrinho todo, né? É sempre o Magneto falando, não quero, aí alguém vai lá e faz um bagulho dele. Tá bom, vamos lá, dá um arregaço nos caras. Você que tá ouvindo esse podcast aí nesse momento, esperando a gente falar muito sobre a história, é porque é basicamente isso. Não tem muita história não, o negócio é porrada só. Tá certo. História não tem muito, é um fiozinho de trama, é uma reapresentação, quando a gente falou, um remakezinho, mostrando a nova equipe, né, dando mais ênfase na equipe azul, que foi a que ficou com o X-Men, se eu não me engano a Dourada ficava em Uncanny ainda, né, eles dão uma ênfase, apresentam personagens, os acólitos, apresentam como vai ser o visual, a dinâmica que vai seguir essa X-Men, e é isso, é os X-Men indo atrás do Magneto e o Magneto batendo neles, aí ele sai fora, porque ele não quer arrumar treta, e a galera vai em cima dele de novo. E até avançando um pouco, o motivo dela acontecer eu achei muito bobo. Sem sacanagem, velho. Parece que tiraram do nada essa parada aí. Ele meio que não sabia se ele é... É porque é nesse sentido, né? Que até adiantando um pouquinho aí, a Moira cria ele molecote e muda o gene dele, né? Tipo, meio que... Puta, essa é foda, cara. Tenta curar a loucura dele, né? Porque quanto mais poder ele atinge, mais louco ele fica, né? Proporcional, ela meio que coloca um limitador nele e ele não sabe se as atitudes boas dele são realmente deles ou se é programado. Porra, velho, na moral, quando eu vi isso assim, eu achei muito bobo, cara. Eu olhei assim, não é possível, velho. Que pegaram a Moira, assim, e fizeram uma história merda, assim. Eu nem gosto tanto da personagem, pra mim, ela só foi ser bem escrita agora, tá ligado? Com o Power of X, né? Power of X? Powers of Team. Powers of Team. É Power of X e Powers of Team. Pra mim, ela só foi bem escrita nessas duas minisséries aí que a gente acabou. De resto, velho, toda vez que ela aparece em alguma história dos X-Men, assim, eu sempre acho que caga muito. E aqui foi uma dessas vezes, tá ligado, velho? Esse plot eu achei muito bosta. Essa parada da Moira, na verdade, é uma das poucas coisas de história que tem nessa revista, né? Porque a Moira, ela é uma personagem que, até aí, né? Depois eles mudam isso. Mas até aí ela é uma humana normal, ela não é mutante. Mas ela tem um filho que é mutante, né? E esse filho dela, ele tem essa questão da loucura e tal. E ela acha que o Magneto tem a mesma coisa. Então ela tenta curar o Magneto, né?
porque assim talvez ela ache uma cura pro filho dela, o filho dela já morreu, nem lembro, já tô perdido já na cronologia, mas ela tem essa parada, né, do filho dela. Assim, essa parte eu acho uma discussão até legal, porque o trio Moira, Charles e o Eric, o Professor X e o Magneto, né? Eu gosto desse trio, né, cara? Até quando tem a Gabrielle Haller também, que é a mãe do Legião também. Eu acho que essa discussão do passado deles, assim, nós éramos brothers e tal, nós éramos um trio, até mostrado no Primeira Classe, aquele filme maravilhoso do Michael Fassbender lá, como Magneto. Aquele filme é incrível, é o filme que eu não dava nada e entregou tudo dos X-Men, é o melhor filme dos X-Men, assim, disparado. E é muito bem trabalhado lá e também reverbera até hoje, tem esse retcon, né, no House of X, que a Moira, o Magneto e o Charles, eles tinham um plano, né, cara? Eu acho que o Hickman, ele fez o estudo partindo pro de agora, né? Eu acho que o Hickman, ele fez um estudo grande, assim, ele foi um retcon enorme, o que ele fez com as histórias dos X-Men, né? Mas ele é bem baseado no que tá aqui do Claremont, né, cara? Aqui ele coloca essa única parte que eu falei que não tinha novelinha, aí vocês falaram, real, tem esse aqui, e a parte do Magneto com a Vampira tem uma novelinha. E eu acho legal essa dinâmica dos três, porque o Magneto, ele tá puto justamente porque ele fala, meu, será que eu nunca fui bom? Será que eu fui bom porque você mexeu com a minha cabeça? E que porra que é essa, sabe? Só que ele tá puto, aí mete uns ninja do nada. Tem uns ninja agora que eu vi uns ninja de branco aqui. Ele tá mais extremo, né, do que nas histórias dos anos 80, 70 e tal, né? Que como o Jim Lee desenha, ele tá sempre gritando com todo mundo, agredindo. Tá sempre puto, um velho de 60 anos bolado. Eu nunca vi um barato desse, mas tudo bem, o velho boladão. Parece aquele vô maromba lá que tem no YouTube. O bicho é foda, bicho. É monstrão. E ele tortura mesmo a Moira, né, cara? Porque ele tá puto. O Magneto nesse quadrinho, o Luquinha falou bem. Toda a cena ele tá puto. Ele tá brigando, gritando, tá nervoso. Até quando ele tem que tá zen lá, que ele tá de roupão, assim, aquele velho gostoso, com o roupão aberto, voando, assim. Ele tá sempre puto, né, cara? E os X-Men, eles pegam e vão resgatar os parceiros dele que na luta contra os acólitos, aquela lá que a gente falou, ah, não, o acólito não sei quem, que tem o poder de não sei o que e tal. Eles são meio verborrágicos, assim, bem positivos na luta. E os X-Men vão atrás, a equipe dourada, na verdade, vai atrás dos X-Men que o Magneto sequestrou. E ele falou, cara, em vez de matar eles, a gente vai fazer o que a Moira fez comigo. A gente vai mudar eles, só que pra eles entenderem que a minha visão do sonho é melhor, tá ligado? Então, tipo, ele tenta trazer a equipe azul toda pro lado dele, né? Ele consegue por um tempo, né? Ele faz essa mudança aí na cabeça deles, então ele segue muito o que o Magneto sonha, né? O sonho perdido do Magneto. E é da hora que tem uma hora que eles estão no asteroide M, tá todo mundo junto, trocando ideia, o Fábio Cortez e o Scott. Aí a Vampira tá nadando, aparece o Gambit de sunguinha. É muito aleatório essa parte. Tipo, só pra mostrar que eles estão tendo uma interação, que o controle funcionou mesmo, né? E você vê que a Vampira começa a ter, tipo, uns baratos na mente. Tipo, o que que tá acontecendo? Onde eu tô, tá ligado? Aí, tipo, a outra galera fica, não, relaxa, tá de boa. E a equipe dourada tá a caminho do asteroide M pra fazer o resgate dos X-Men, né, cara? E aí é quebra-pau, sem parar. Desde que eles chegam é quebra-pau com os X-Men, é quebra-pau com os acólitos. É legal essa lutinha aqui dos X-Men contra X-Men, né, cara? Eu acho bem legalzinha. Tem a Psylocke contra o Homem de Gelo. Só que a equipe dourada, você vê aqui que ela não é muito bem desenvolvida. Tirando, acho que o Forge, que ele tem um... É incrível, o Forge, né? O Forge, ele é um dos que tem mais destaque aqui, né, cara? Tipo, ele é um cara que interage mais, tanto com o Xavier, com o Nick Fury, com os outros mutantes, com o Banshee, até que o Banshee, ele não fala, né? Ele tá se comunicando telepaticamente porque a garganta dele tá cagada, né? Então... Não foi o maxilar que quebrou, não? Isso. Foi o maxilar, não foi? Isso. Cara, eu não entendo como é que Paulinha gosta do Forge, mano. Você acha que ele gosta? Vamos cá entre nós. Pelo amor de Deus, o cara teve a ideia de fazer o jato invisível, cara. Ele roubou isso da mulher. O cara é um gênio, velho. Pô, o gênio da tecnologia e tudo mais, velho. O poder do personagem é literalmente assim, fazer o que qualquer personagem de quadrinhos que é inteligente, né, faz.
O cara não tem nem poder pra isso. Ele fala com as máquinas, amigo. Ele fala com as máquinas. Você não entende a parada, pô. O cara é ruim demais, hein? Nossa, é muito ruim, cara. O Forge acho que é um dos personagens mais jogados. Visualmente, pelo Jim Lee, é bem impactante. Aquela perna robótica, tá ligado? Ele com o uniforme clássico dos X-Men casa bem demais, assim. Eu acho que o uniforme clássico dos X-Men é bem utilizado pelo Forge. Por mais tarde, o Joseph, que é o Magneto rejuvenescido ou não, e a gente um dia vai tratar sobre lá Intolerância Zero e Massacre, a gente vai falar um pouquinho dele. E eu acho que o Forge, ele é muito bonito, desenhado pelo Jim Lee, tá ligado? Mas eu não entendo o destaque que eles dão aqui, cara. Inclusive, na próxima história também, ele assume meio que o papel do Magneto como o melhor amigo do Charles, assim, cara. Tanto é que ele fala que quer jogar de novo xadrez. É na próxima edição isso, né? Pô, eu realmente acho um personagem bacana, conheci ele por causa do Azaghal do Jovem Nerd e curti o visual dele, velho. E a equipe dourada aí que o herói tá desprezando não é ruim não, cara. Ó, tem o... mano! Tem o Colosso, pô. O Colosso tá da hora pra caramba, velho. Assim, tem um ou dois personagens tem legais, a Jean... mas Jean Grey é horrível, velho. Mano. Tem um ou dois personagens legais, assim, tem o, sei lá, que eu gosto da equipe dourada, é a Tempestade, o Colossus e o Homem de Gelo, mano, que os outros personagens é Forge, o próprio Banshee, pô, Arcanjo também é da hora, mas tá o Banshee também, não é uma equipe tão disparada assim quanto mano. É uns caras bacanas, velho, velho. Jean Grey, pra mim, só não é o pior personagem da franquia X-Men, porque existe Forge, existe essa porra aí, tá ligado? Nem a equipe dourada concorda com o Paulinho, tanto que no final da segunda edição é justamente a Jean Grey conversando com a Tempestade e elas meio em dúvida se são páreo pra derrotar a outra equipe. Mas é uma coisa engraçada e totalmente aleatória que o Leroy até citou, né? A parte dos ninja branco. Cara, é muito aleatório, eu nem lembrava disso. Eles, do nada, eles fazem um corte na segunda edição pra fazer um prólogo pro próximo arco. Porque essa é quando o Matsuo, ele tá pegando o corpo do Ômega Vermelho. É muito aleatório, tipo... É nada a ver, tipo... Tá o Magneto com a Moira e do nada corta pro Japão, prólogo. Então, eu tava vendo as páginas aqui, quando eu citei os ninjas, que foi uma surpresa mesmo. Você pode ver pela minha voz. Eu nem lembrava disso também. Então, falando, não, então tá o Magneto torturando a Moira e do nada tem os ninjas brancos aqui. Véi, esse gibi aí tem umas continuidades nada a ver, né, velho? Tipo, é bizarro isso mesmo. Como você falou, não tem nada a ver essa parte, né, com o restante da HQ. Não faz nem sentido, velho. Não, cara, mas sabe o que eu gosto muito que o Jim Lee faz, né? Eu gosto do visual dos astronautas que ele faz, assim, das roupas espaciais, assim. Eu acho que, tipo, é muita coisa, né? Lógico. Tipo, a gente já falou isso dos detalhes do Jim Lee, mas eu acho legal que ele pega os X-Men, usa todo um maquinário, assim, tipo, em cima do uniforme deles. Eu acho que visualmente ficou muito bom, cara. Até essa parada da Moira de metal aqui, eu acho que ficou bem legal, cara. O Jim Lee caprichou nessa aqui, cara. Nessa edição aqui, caprichou demais. E aí tem de novo uma cena de beijo aleatório, porque sim, né? Dessa vez era o namorado da mina, mas do nada também... Ai, Jesus. Esse cara chega todo furtivo. Aí pra mostrar que é o Ciclope, ele tapa a boca da Jean, deita ela no braço e taca o beijo na boca dela. E o Cortez beija alguém também, né? Eu não lembro agora quem é, se é a Jean ou se é a Psylocke, né? Que ele meio que tira os poderes. Ele dá tipo uma rajada nela. Eu não entendi muito bem não, mas ele beija a Psylocke. Não, ele beija a Psylocke pra amplificar os poderes dela e tirar ela de ação, porque aí tem aquela parte que ela é espancada pela galera. Ah, sim, que ela começa a escutar voz e a galera espanca ela, o Fera salva, é verdade. É... Aí tem esse confronto, os X-Men contra X-Men, depois X-Men contra Acólitos, e os governos colocam em ação o que o Nick Fury tava falando pra não acontecer, eles colocam em ação o protocolo Magneto, que dispara uma rajada no asteroide M, e essa parte que o Luquinhas falou do Fabian Cortez, eu acho muito louco, que eles estão lá tendo aquele debate filosófico, Magneto, a mudança genética que eu fiz em você, quando os poderes ativam, ela acaba não funcionando, tanto que é por isso que os X-Men, a equipe azul volta ao normal, porque assim que eles começam a utilizar os poderes, vai caindo esse controle, né, da Moira, que ela acaba cedendo também, o cara enfiando metal na garganta dela, quem não, né? Mas aí o pessoal tá trocando ideia, Magneto, já acabou, para com isso. Ela ainda fala, tudo que você fez de bom entre 1000 balões aqui, a Moira falando com o Magneto, ela fala, Magneto, isso foi você mesmo, as escolhas morais foram você, porque
quando você acaba usando muito os poderes, o meu controle cai e tal dele. Mas não sei o que, ninguém gosta de mim, ninguém confia em mim. Os únicos que estão comigo são os acólitos e tal. Daí os caras falam, não é bem por aí. Então, se a galera tá com você, por que seu braço direito tá saindo uma cápsula de fuga bem? É o Magneto, mentira! Tá ligado? E olha lá fora, vê a navezinha do Cortez indo embora. Acho do caralho isso, cara. É muito bom, né? O Fábio Cortez, opa, tô saindo fora porque vai dar ruim, tá ligado? Enquanto o Magneto tá lá comparando a Moira com o Mengele, né? Ele tá fugindo. Que você vê que é bem uma coisa de Judas, né, cara? O Fabian Cortez, ele é o porta-voz do Magneto nas tretas, ele toma a frente, ele pega os acólitos e colocam pra agir, mesmo sem o consentimento do Magneto, quando o primeiro confrontamento dos acólitos com os X-Men. Só que o Magneto não tá sabendo, o Magneto acaba falando, não, eu não sabia, mas como eles são meus brothers, eles são meus acólitos, eles me seguem, eu vou assumir a responsabilidade, tá ligado? Aí você começa a pegar na nuance que o Fabian Cortez, ele é um arrombado, porque ele tá utilizando da presença do Magneto pra ele fazer as coisas dele, né? Ele é aquele cara que fica puxando o seu saco pra depois puxar o seu tapete. Exatamente, a gente já citou antes, mas ele vai lá e o Magneto tá sempre ferido, ou é o Wolverine, ou é o governo, alguém que machuca ele, e ele fala, não, vem aqui que eu tenho poderes de cura. Ele não tem, né? Ele amplifica os poderes do Magneto pra ele se sentir bem, né? Tipo, o Magneto vai 100% assim do poder dele. Aí ele fala, caralho, eu tô foda, só que isso cobra muito dele, né? E a Moira fica avisando ele, o cara tá aí, tipo, o Magneto, tá nada, o cara é meu brother, tá ligado? O cara é o cara mais fiel que tem. Aí chega nessa cena, é muito legal, cara, que quebra a sua cara e quebra a do Magneto. Apesar do Fábio Cortez demonstrar isso durante o quadrinho, você não vai pegando toda hora pensando, esse cara é um filho da puta. Você fala, ele tá agindo em nome do Magneto. Aí chega esse momento, é muito bom, cara. O Magneto olhando o cara indo embora, assim. É engraçado, velho. Aí o que acontece? Logo após a fuga do cuzão, eles são atingidos no asteroide M e aí vai causar destruição, né? E os X-Men falam, cara, vamos embora antes que dá pau, recolhe todo mundo. Tal. Daí o Magneto fala que não vai. Ele fala que ele tá... O escudo energético dele é o que tá segurando a integridade do asteroide, né? Então se ele parar e sair fora, assim, toda a concentração dele for, vai todo mundo pro saco. Então ele resolve ficar. Aí o Charles fala, não, então manda os acólitos com a gente e tal. Só que eles escolhem ficar com o Magneto, né? Afundar com o navio junto com o seu capitão. O Magneto, nessa fuga, o Charles leva ele, a Vampira até tenta convencer e tal. A Vampira acaba levando o Charles de volta. E o Professor X, ele fala que nos últimos momentos... aí vai o Chris Claremont de novo falando, foda-se, o Magneto vai encerrar do mesmo jeito, do jeito que eu quero que ele encerra, que o Magneto reconhece, faz uma... Não sei como ele teve tantos pensamentos assim em segundos, mas, porra, é uma página de recordatório do Charles Xavier falando os pensamentos do Magneto, é muito texto. E eles veem o asteroide caindo na Terra, né? E teoricamente era pra ser o fim do Magneto, ia ser a morte do Magneto, ela encerra justamente com os X-Men falando, pô, acho que é a última vez que a gente viu ele, cara. E ele deixou uma lição que a gente tem que sempre tentar ser melhor, que às vezes a gente tenta ver a pessoa como a imagem que a gente tinha posteriormente dela, né, a primeira impressão, mas ele não é isso, sabe? O Magneto faz um discurso emocionado, falando que o sonho do Charles era o certo, que ele entendeu, que ele gostaria que eles se reencontrassem novamente como amigos e tal. E encerra aí o arco, o Gênese Mutante. São só essas ediçõezinhas, né? 3 edições. Você vê já que o Claremont tava totalmente contrariado, tava tentando encerrar as coisas do jeito dele pra sair fora. Falou, Magneto que eu fiz vai acabar aqui e desse jeito, apesar de toda a luta. E é uma história muito, muito massa velho, né, cara? Ela tem porrada a cada 5 minutos, tem Psylocke mostrando a bunda, mostrando, abrindo as pernas na voadora, cara beijando mina toda hora. É um arco legal, é divertido, eu me diverti relendo ele, assim, cara. Foi um belo retorno. Acho que é uma ótima porta introdutória pros X-Men, mas é um fiozinho de história, né, cara? É um arquinho que, se você pegar, dá pra reduzir em 2 páginas só, né? O que vale muito aqui é a arte. Aí eu queria saber, vocês têm essa mesma impressão? Paulinha falou que tem, né? Que é uma história que
não tem história, é só arte. A história às vezes até atrapalha o roteiro, atrapalha um pouco. Eu queria saber se vocês têm essa mesma impressão, Lucas. Eu tenho essa mesma visão mesmo. Pra mim é uma história que é divertida, mas não é uma super história, não é nada demais. Na verdade, assim, tipo, daqui a um tempo, se alguém que tá ouvindo aqui a gente no podcast pegar pra ler, né, esse quadrinho, você vai ler e você vai lembrar mais de momentos visuais da história, de porradaria, de treta. Eu tenho que ser sincero, velho. Você não vai lembrar muito dessa treta do Magneto, da Moira, não. Você vai lembrar, assim, das lutas, aí do Fera quebrando a corrente, né? Essas porra aí, tá ligado? Porra, Luquinhas, a gente leu hoje, a parada não tava lembrando o nome dos personagens, porra. É, A gente ficou meia hora aqui pra falar a parada, porra. É só pela arte, tá, cara? Infelizmente, eu acho que pra mim, se viesse aqueles especiais que é só a arte do Jim Lee e do lápis, eu acho que valeria muito mais. Porra. Sinceramente, cara. Nesse arco aí, igual o Paulinho falou, a pior coisa foi o Claremont, né? Gênesis Mutante acaba aqui, né? Esse arco curtinho que vai de 1 a 3 dos X-Men. Mais, pra nossa surpresa, essa já não tem envolvimento nenhum do Claremont, inclusive numa vingancinha, né? Parece que John Byrne resolveu voltar pra ajudar a Jim Lee, que agora assume os roteiros. O John Byrne vem auxiliar ele nessa. Que é o número 4, que é a ressurreição e a carne, chama esse arco, que é a introdução do Ômega Red, ou Ômega Vermelho. Eu não consigo chamar ele de Ômega Vermelho, cara. Eu acho que é por causa do desenho, que ele aparecia muito e era Ômega Red. É difícil falar Ômega Vermelho, né, cara? Eu também só falo Omega Red, velho. E mais do que do desenho, eu conheci esse personagem por causa dos jogos, né, velho? Que ele tá em todos Ele tá em todos os jogos, né? Estranho, né, cara? É bizarro esse personagem, porque ele tava em todos os jogos, mas é um personagem que nunca teve importância, né, velho, no quadrinho, assim. Acho que a história mais importante envolvendo, que eu me lembre, assim, de cabeça, posso estar falando uma merda, assim, tamanho, mas é essa, né, cara, que é logo após a gente ver o que significa aqueles ninjinhas brancos, que o Matsu tá indo atrás do corpo do Omega Red, que teoricamente ele tá morto. Ele começa aqui com os ninjas, assim, colocando suas mãos sobre um corpo que eles retiraram agora da Terra e tal, e ele suga a energia vital e ressurge, que é a ressurreição a carne, que é o arco e a história do Jim Lee, o Byrne auxiliando, o Williams e o Rosas também, né? É a mesma equipe criativa sem o John Byrne. Tem algumas edições aí que é o John Byrne ajudando no roteiro, no argumento, e tem umas aí que é o Scott Lobdell. E tem uns que é o Nicieza, se eu não tiver enganado também. Após a saída do Byrne, eles foram as pessoas que levaram o Universo X durante 10 anos, praticamente, nas costas, né? Cada um, eles eram as cabeças criativas dos X-Men, eles direcionavam, tanto a Era de Apocalipse, Aliança Falange, Jesus. Tolerância Zero, só história boa. Aham. E aqui é mais ou menos onde eles começam a formar, né? Porque a primeira foi a representação, como a gente falou, foi tipo um remake, a reapresentação dos X-Men, e aqui começam as histórias. E como história, Gênesis Mutante, eu acho importantíssima, como a gente já falou. É uma história massa velha, a edição 1 é a mais vendida da história. Mas, como narrativa, como história, eu acho que essa aqui, como vocês já falaram muito lá no início, a ressurreição e a carne, o surgimento do Omega Red, é uma história melhor. São menos textos, são menos falas. É mais legal, mais legal. Flui que é uma maravilha. O início é maravilhoso, que tem essa aqui, eles apresentam os vilões, quem é, tipo, faz uma apresentação até meio misteriosa de quem são esses vilões aqui. Aí até meio cinematográfica, né? O Matsu mostra uma foto do Wolverine, dele fecha os olhos assim, Logan. Aí já corta pra quem? O Logan e o pessoal se divertindo na Escola Xavier, né, cara? Que eu acho que aí é o início de uma novelinha mais diferente, né? Aquela, no tempo do Claremont, eles eram todos estudantes. Lógico, tinha alguns que já eram homens e mulheres formadas e tal, mas era um climinha meio romancezinho adolescente, uma sériezinha adolescente. Aqui a coisa é mais uma galera mesmo, uns brothers, uma família se divertindo, né, cara? É sensacional, velho, sensacional esse momento dele jogando basquete, é muito bom. Eu gosto muito, cara, eu acho que tá tudo bem aqui, os diálogos, as posições, os ângulos, os personagens, eles pegaram os personagens mais legais que pra mim, assim, tem na equipe azul.
e colocam eles pra se divertir. Daí eles estão jogando basquete, aí não pode usar os poderes, aí depois o Gambit começa a humilhar todo mundo, tá ligado? Aí pode usar os poderes. Aí eles falam, então foda-se, vamos usar os poderes. E fica legal, tem um quadro aqui dele energizando a bola de basquete, que é foda, assim, com a Jubileu de lado. E a Jubileu ajeitando o óculos, né, mano? É foda pra caralho Mano, mesmo esse eu quadro, acho que, né? sinceramente, no encadernado todo, essas acho que inicialmente são umas 3, 4 páginas. É a melhor coisa do encadernado, cara. Eu gosto muito. Quem fazia muito isso era o Lobdell, né, cara? O Lobdell, ele fazia muito esses diálogos. O Nicieza também, né? E esse momento deles jogando é muito legal, deles jogando. Aí depois tem a parte que o Gambit sai com a vampira, que é legal também. Me deu até vontade de ler aquele Senhor e Senhora X que tem, né, do Gambit e a vampira. Porque depois eles se tornam um casal, depois eles se casam, né, e estão casados até hoje aí nas histórias dos X-Men. E aí a gente já vê esse começo desse relacionamento deles, assim. Na verdade não é bem aí. Desde as edições anteriores, histórias anteriores, a gente já vê meio um flerte entre os dois, eles conversam. E o Gambit fica dando em cima dela. Aí ela fica provocando ele e tal, é legal. É legal, cara. Eu vi que o Daniel HDR, um dos desenhistas da Marvel lá naquele tempo, ele ainda é famoso, inclusive vai estar lá na CCXP, se eu não me engano. Cara, o Chris Claremont falou que baseou o Gambit e a Vampira no Pepe Le Gambá, tá ligado? Fica a relação dos dois, assim, tipo, o cara fica correndo atrás da mina, faz tudo pra mina ficar assediando, fica cantando ela toda hora, até pela faixa, né, que a parada do Pepe Le Gambá, ele é um gambazinho. Aí tem uma gata que todo capítulo ela pegava uma faixa branca, né, passava nela pra ela parecer um gambá, então ele associou muito essa relação pelo Gambit ser francês e ter a mecha da vampira, né, cara? Então a relação dos dois foi construído em cima disso. É uma relação legal, cara, é gostosinho, porque você vê que não é, apesar de até ter uma cena aqui que pra variar, alguém vai beijar alguém, assim, sem muito consentimento, e aí a Jubileu fala, não, para com isso, não tá vendo que a mina não quer? Daí ele fala, não quer, tá ligado? Não? Ah, Jubileu, você não sabe, já, tipo, ela dá a vampira tá meio assim, ela vai abrindo a boca e dá um sorrisinho. Cara, é muito bom isso aqui. Esse casal, principalmente nesses anos 90 aí, cara, pra mim é incrível a interação entre eles. Entre os X-Men todo é muito legal, mas o pessoal fala muito de Scott Jean, Logan Jean, cara, pra mim eles são um saco, tá ligado? Eu gosto muito disso. É muito ruim Scott Jean, Logan e Jean. São relacionamentos chatos, velho. Legal é isso aí, velho. Afinal, pra mim, Gambit e Vampira são dois dos personagens mais legais dos X-Men dessa época aí. Cara, eu não entendo porque nos filmes eles optaram por fazer ela com um Homem de Gelo, cara. Nada a ver, né, mano? Podia ter colocado o Gambit ali pra ter isso, velho. Eu não curto a relação lá nos filmes. Acho que se transportasse dos quadrinhos pra lá ficaria mais interessante, saca, velho? Porque eles têm uma dinâmica muito boa nos quadrinhos. Tem, né, cara? Porque o Gambit os anos 90 em pessoa, assim. Depois dele, eu acho que o mais expoente são o Wolverine e o Cable, mas o Gambit é aquele personagem bem anos 90. Ele é ligeiro nas ideias, ele sabe como é aquele personagem meio anti-herói, galã, sabe? Fuma toda hora, tem uma motocona, dá em cima das minas Usa jaqueta de couro. Usa jaqueta, sobretudo, né, o cara... Cara, eu vou te falar que quando eu era moleque, eu usava umas luvas igual a do Gambit, assim, tá ligado? Eu comprava uma luva e cortava os dedos pra igual a do Gambit, cara. Eu era muito fã dele, fumava por causa do Gambit. Eu não vou mentir, não, velho. Eu também fiz isso da luva, velho. Tá vendo? Eu vi o X-Men Evolution, como eu falei, e lá o visual dele tá bacana, apesar de ser coisa, acho que tá um pouco mais fiel ao de 94, ao do Jim Lee. Uhum. Pô, e é muito foda, tá ligado, mano? Lá. É muito da hora, eu acho um personagem demais. Aí acontece depois desse jogo, durante o jogo, né, acontece esses todos rolês e somos apresentados de novo. Eu gosto muito da narrativa, porque ela tá lá focada nos vilões, aí vai pra essa parte mais leve, mais divertida. Depois ela vai pra uma parte mais pesada, que é a Moira relembrando do filho, a Moira lembrando do que o Magneto falou pra ela, que ela usou ele, ela traiu os X-Men também, que é uma coisa que o Jonathan Hickman vai usar no futuro também, né, cara, essa parada da Moira.
Você vê o relacionamento dela com o Banshee. É engraçado que o Banshee tá com o maxilar quebrado e o poder dele é a voz, cara. Eu acho um barato isso, tá ligado? Colocaram uma fraqueza, assim, muito boa no cara, né? Ele não consegue falar, então, tipo, ele é inútil. Tanto que ele chega pro Charles e fala entre aspas, né? Telepaticamente, né? É, ele fala que, cara, ele não pode fazer nada no momento. Ele gostaria de ajudar os X-Men, isso é um pouquinho mais pra frente, mas ele tem que ir atrás da Moira, que a Moira, após esse pesadelo, que ela tem essa parte mais pesada, ela chora pra caralho, até a vampira atravessar a janela, quebrando tudo, porque o Gambit usou aquela bola energizada. A Moira sai fora, né? Ela fala, mano, não dá pra mim, e quebra essa parte pesada de novo com a apresentação dos gêmeos Von Strucker, né? Andrea e Andreas, se eu não me engano, os filhos do Barão Von Strucker, né? Que mais tarde também, junto com o Matsu, eles vão estar envolvidos nessas paradas dos Upstars. Eles já começam a citar, né? Os Upstars e tal. E vai ser trabalhado depois. E vai pra parte que o Gambit leva a vampira pra jantar. Que é muito bom também os diálogos ali, tipo, ele tá pensando em sair sozinho com ela, aí a Jubileu tem meio que uma atraçãozinha por ele, não quer deixar ele sozinho com ela, aí ele fala, pô, pena que não dá pra levar, o Wolverine quer ir junto e também, ele fala, pô, pena que não dá pra levar vocês com a moto também, né, então vocês vão ter que ficar, aí chega o Fera, fala, não, eu vou também, é mó barato, cara, os empata foda do Grande. Nossa, velho. E é muito bom que eles estão indo de motoca, né? E a galera atravessou um fio, né? De aço e tudo mais. Aí o Gambit, ele é malandro, né? Na primeira oportunidade, ele é o que dá o tiro no seu pé e sai correndo, tá ligado? Ele abaixa e deixa a vampira se fuder, velho. Só avisa, ó o fio! Aí ele abaixa e ela sai voando, velho. Caralho, mano. É muito Se bom, fosse aquela Lia chinela, tinha cortado a cabeça da mulher, porra. Você é louco. Esse personagem é sensacional. Ele velho. é muito bom, cara. Eu também acho mó barato ele toda hora. Mon chéri. Mapeti, ele fala. É um barato, é muito bom. E eles são atacados pelo Omega Red nesse momento, né? Aí tem uma galera dos ninjas tecnológicos que vão em cima dos X-Men. Aí você já vê que já trocaram o uniforme do Wolverine, aquele marrom lindo, maravilhoso, que ele tava usando na outra história pelo uniforme amarelo. O cara já usa 20 kg de adamante. 20 é pouco, né? Deve ser uns 400 kg de adamante. Ainda consegue colocar uma sombreira sinistra debaixo da roupa. E eles têm um primeiro confronto com o Omega Red, né? O Wolverine reconhece ele e ele sai no pau, só que o Omega Red acaba ganhando, né, cara? O Omega Red, o poder dele eu nunca entendi muito bem, mas eu vou falar o que eu entendi se vocês me auxiliem aí. O Omega Red, ele tem um vírus, ele tem um feromônio dele, né, cara? Ele tem os feromônios dele lá que drenam a força vital das pessoas. É esse o poder dele. As pessoas perto dele ficam meio como se estivessem doentes, como se adoecessem, né? E aí ele vai ficando mais forte enquanto isso. É por isso que eles tentam apresentar naquela primeira página lá pra ele reviver, ele sugou a energia vital da galera. Só que aí parecia que era pelo toque, aqui ele fala que é pelo toque também, mas ele solta no ar, então tanto faz, né? Ele também tem aquela parada daqueles tentáculos, né, que saem do braço dele, que é do Adamantium da série B, né? Que sim. Como é que eles chamam isso aqui, cara? Acho que é carbonátil, barato assim, cara. Que eles falam bem assim, isso é um Adamantium, só que de pior qualidade, um pouco mais barato. É, Adamante do Shopee, tá ligado? Então, não tem grana pra colocar Adamante em você. Então joga isso aí, tá bom. Fala que é parecido, né? Mas não é, né? E aí os X-Men, um pouco da equipe dourada, o Forge, né, um pouco da equipe dourada, né, e o Ciclope, eles veem que os X-Men foram atacados. Aí, gratuitamente, surge Psylocke de biquíni. Mas é muito bom, cara. Tipo, tá todo mundo vestido, todo mundo de uniforme, só a mina tá pelada. Eu tava nadando. Ela mete uma jaquetinha que, pra ser legal, não existe uniforme melhor do que um biquíni e uma jaqueta, né? É isso que a maioria do pessoal usa. E eles vão atrás dos sequestradores dos X-Men, né? De novo, os X-Men cai muita armadilha, né, cara? E o bom é que eles estão em furgões. Um tá só o Logan, porque sim. E o outro tá o restante dos X-Men. E quem livra eles? O Gambit, né, cara? É legalzinho a jogada aqui, cara. Tipo, o Fera vai falando e tal, daí os caras comportam, não sei o que. Daí o Gambit fala,
o cavaleiro achou que venceu, mas eu tenho um as na manga, umas jogadinhas assim, tá ligado? Ele saca uma carta, ele fala, fecha os olhos, né? Essa vai ser das grandes, explode a Kombi, assim. Puta, eu acho o Gambit um personagem incrível, cara. Ele tem umas tiradas legais, ele é bem utilizado aqui. O Jin Lee, por incrível que pareça, é lógico, com o apoio do John Byrne, conseguiu dar uma importância, tornar ele um personagem bem interessante, né, cara? Quando ele surgiu um pouquinho antes do programa de extermínio, que ele era um cara que teve várias ideias, né? Quando ele surgiu, diziam que ele ia ser o Longshot renascido, que eles passaram pelo portal do destino lá, que a Psylocke entrou no corpo da Quanon, da assassina do tentáculo, Colossus vira pintor e tal, e o Longshot desapareceu, e no lugar dele surgiu o Gambit. E então os caras falaram que o Gambit, o plano original, os caras falaram, o Chris Claremont falou que o plano original era que o Gambit ele fosse a reencarnação do Longshot, tanto que eles são parecidos, eles têm essa pegada meio rockstar, meio glam, né? Gambit seria uma repaginação do Longshot da hora, porque o Longshot é um personagem que eu vou falar pra vocês que eu não curto nem um pouco, cara. Longshot eu acho que é de todos os X-Men que já apareceram até hoje, até colocar aí no meio o Bico, pior X-Men que eu já vi na vida. E ele não é nem mutante, né? Ele veio de outro universo, numa parada assim, do universo Mojo. O Longshot é complicado, cara. Ele é alienígena, mas ele tem um poder, então acho que ele é meio classificado como mutante também. Ele tem o mesmo poder da Dominó. Ele aparece nessas edições aí e ele fala que ele é mutante. Então, é porque, igual eu falei, eu li aquelas edições antes, aí tem, né, a história dele, que ele fica tendo uns pesadelos e tudo mais, e ele fala que não é, tá ligado? Que não é mutante, por isso que ele não se encaixa, ele tem que descobrir quem ele é. Sim. Aí eu lembro que tinha essa parada dele vir daquele Mojo, aquele vilão, até aparece, né, isso, Mojoverso, que tem até a... Espiral, isso, até aparece lá também, nas alucinações. Aparece a Espiral, aparece aquela Dazzler, né, eu esqueci como é em português o nome. Isso, exatamente, e nessa parte, assim, que eu li, ele fala que, tipo, não é mutante. Tá ligado? Que ele é uma máquina mesmo. Então, mas eu acho que era a ideia do Claremont. Como o Claremont saiu, os caras meteu. Porque é meio confuso o Longshot, assim como o Gambit, né? Longshot, quando o Claremont saiu, os caras meteu que ele era um multiversal. Não sei como chamar um cara desse. Interdimensional, porque eu acho que é um cara interdimensional, mas ele tem um poder também. Só que falaram que ele era um robô também. É muito estranho, cara. Um androide. É muito esquisito. Voltando à história, eu não lembro por que a gente saiu dela. Acho que foi pra falar mal do Longshot e bem do Gambit. O Gambit acaba livrando os X-Men. Aparece a equipe dourada, tudo, pra resgatar. Mas eles veem que o Wolverine não tá junto deles, né? O Wolverine tinha sido separado e levado em outro lugar. Foi só um plano fingir, por isso que parecia que era uma Kombi só pro Wolverine e outra pra galera, mas é porque eles tinham levado o Wolverine pra outro local, pra testar o Omega Red. Tem até o professor, como é que é o nome dele, Lucas? É Hammond? É o Cornelius. Isso. Que mais tarde, né, a gente ia ver no Arma X, né, cara? A Arma X é antes ou depois? Eu acho que é antes, né? A Arma X, eu tava vendo aqui, ela saiu em 91 também. Ah, então foi tipo juntos, né? Dá pra falar. Foi tipo junto, pra amarrar uma coisa na outra, né, cara? Aí tem uma luta muito louca na neve, até pra remeter a Arma X, né? Entre o Wolverine e o Omega Red. Aí tem essa apresentação do professor Cornelius também. E o Wolverine começa a ter uns flashbacks, né? Ele vê algo muito difuso, ele e outro cara com uma roupinha. Essa treta toda, na verdade, que eles sequestraram o Wolverine, né? É porque eles querem descobrir onde o Wolverine guardou o sintetizador desse metal que o Omega Red tem, né? Pra sintetizar mais, porque senão o Omega Red vai morrer. Eles não explicam muito bem porque ele vai morrer, né? E aí o Wolverine vai tendo os flashbacks, né? De uma missão que ele fez no passado junto com o Dente de Sabre e com o Maverick, na qual ele pegou esse composto, ele fez alguma porra com esse negócio aí, né? E os caras querem descobrir onde foi que ele botou. E aí na história revela depois. A gente tava falando dele, tem o Longshot aqui sendo perseguido pela Espiral, pelo Mojo, o Longshot, e as duas cantoras que já fazem parte do núcleo dos X-Men, né? A Crystal e a Lila Cheney, que é a Laila. Ela era a garota que o Guido Fortão era apaixonado, era a segurança dela, né, cara? Então
já vê aí que eles estão bem integrados. E o Mojo tá atrás deles porque sim, né? Tá correndo atrás dele. Aí do nada tá aí essa história do Omega Red e entra o Longshot sendo tipo o Messias do planeta dele, que vai salvar a revolução John Connor, né? Não, tem até uma frase de Exterminador do Futuro, né? Que tem um personagem que fala com eles que no original em inglês fala assim, come with me if you want to live, né? Que é o que o personagem fala com a Sarah Connor, né? Sim, sim. Até essa frase dita aqui que faz referência ao Exterminador do Futuro aqui é tratado como, você vai ser o líder da rebelião, que não sei o que. Ele fala, tá bom. E é só. Não, cara, essa parte da história aí é muito aleatória, assim. Tipo, ela começa muito aleatória, que tá todo aquele suspense, aquele drama ali do Wolverine com o Maverick, aí do nada. A última página da 5ª edição é essa da história. Eu fiquei tipo, cara, o que tá acontecendo aqui? É mais aleatório do que os ninjas brancos lá na Gênesis Mutante. Sim, sim, mas é a mesma ideia, né? Um arco seguinte, só que e vai introduzindo aqui aos poucos. Só que o outro também é aleatório, só que é meia página aqui, aparece umas 4 vezes, cara. É muito ruim, cara. Sim, e é muito aleatório. Muito aleatório, cara. Aí o Wolverine acorda desses flashbacks que ele tá tendo aqui, até porque ele acaba percebendo que a Psylocke tá sendo dominada lá pelo Matsu. E ele conversa com o Maverick, e o Maverick acha melhor não contar pra eles que eles são brothers, né? Ele se reapresenta assim pro Wolverine. E tem uma cena muito boa, que é o Dente de Sabre chegando, né? Que o pessoal falou que pra caçar o Wolverine nada melhor que o Dente de Sabre. Eu adoro o Dente de Sabre, cara. Eu acho que é um dos melhores vilões, cara. Ele aparece aqui de terninho, com cigarro, com o ajudante dele, que inclusive nos games, né, ele aparece desse jeito também, né, com o casacão no ombro, até ele chama a mina pra tirar o especial dele no X-Men vs Street Fighter, é muito bom. Eu também adoro o Dente de Sabre, mano, e assim, o visual dele, clássico, original, nem tanto, mas esse visual aí dos anos 90 eu acho fodido. É maravilhoso, né, cara? Até essa parada meio gangster que ele entra aqui no início, né, cara? Que ele parece ser aqueles gangster lá, que tá de ternão, tá fumando. Aí ele vê os X-Men presos, vai lá, tira um barato, etc. Os caras ficam meio putos com ele. Depois ele veste aquele uniforme que ficou icônico, né? O uniforme que ficou pra sempre no Dentes de Sabre. E ele e a Psylocke, dominada pelo Matsu por causa de uma sugestão hipnótica, vão atrás do Wolverine e do Maverick, né, cara? Que eles dão um pau na galera, só que a Psylocke, ela consegue sair desse domínio hipnótico, ela finge, aí vai tudo caminhando pro Wolverine ter o seu confronto final com o Omega Red, que é bem legal, cara. É bem rápido até, né? Mas são cenas bem impactantes, o Wolverine quebrando as algemas, saindo pra cima dele com as garras do Omega Red. Só tem uma coisa que a gente esqueceu. Antes desse confronto final do Wolverine com o Omega Red, o Matsu dá um jeito de ler as lembranças, né, do Wolverine. Aí ele descobre onde o composto que eles precisam para salvar o Omega Red está, né? Até não me perguntem como é que ele dá um jeito de ler a mente do Wolverine, mas ele consegue fazer isso. Que não me perguntem que eu nem lembro, nem entendi direito. É tudo muito confuso assim mesmo, cara. Não explica direito não as histórias. É, bem estranho, que eles ficam torturando o Wolverine e ele fica lembrando. Eu acho que os Fenrir estão envolvidos numa máquina. E eles descobrem que o Wolverine colocou dentro daquela mina. Agora, como ele fez isso, se ele fez engolir, se ele enfiou na bunda dela, se ele abriu ela e colocou o bagulho, não faço ideia onde ele colocou isso. Mas ele escondeu no corpo daquela mina, né, cara? E o Matsu tá indo atrás disso. E o Maverick tá indo libertar os X-Men junto com o Dentes de Sabre. Aí o Dentes de Sabre se livra do controle, porque eles acabam... o Matsu acaba inutilizando a Psylocke, né? E quando ela é inutilizada, ela perde os poderes dela, dá um tempo, né? E liberta o Dentes de Sabre, mas não quer dizer nada. Os X-Men já estão meio soltos lá, dá um pau nele. E chegam no meio da batalha final do Wolverine com o Omega Red. E eles estão indo atrás também do Matsu pra tentar impedir ele de alcançar o composto, né, cara? É uma destruição sem parar, que é bomba. Aí a gente mentiu, tem mais uma cena aqui do Mojo, só que parece que nessa cena aqui o Longshot perdeu, não deu certo o plano, né? Acho que só a Cristal e ela tá planejando ir atrás dos X-Men. Cara, é tipo assim, esse negócio do Longshot aparece do nada, como quando você tá assistindo SBT, aparece Jack T lá do nada. É isso mesmo, é isso mesmo. Mas eles acabam enfrentando o Omega Red
se livram, aí tem o Jequiti do Mojo aqui, e o Matsu, eles estão indo lá desenterrar a mina pra roubar o composto, só que no, no caixão não tá a mina, quem tá? O Wolverine. É muito bom, mano. Isso é muito bom. Meu Deus do céu. Ele não reconhece o Dr. Cornelius do programa Arma Machista. O Dr. Cornelius fala, cara, me perdoa, não sei o quê. Mas eu torci bastante pra você me perdoar. Eu vou tá perdoado, mas por o quê? Aí ele fala, você não lembra de nada, né? Não sei o quê. Daí o Maverick chega por trás do cara e dá um tiro na cabeça dele. Fala, não, agora já era. E o Wolverine corta a mão do Matsu também, né? Tem uma parada assim também. Corta, mano, pra pegar o composto, assim. Ele e o Maverick acabam recuperando o composto, que o Wolverine entrega pro Maverick e desaparece. Aí acaba a história. Gente, é realmente isso. Tem, tipo, 2 páginas disso tudo que a gente falou, da parte do caixão e tudo mais, e acabou. Tem lá um fim ali. É isso, velho. Meteu o finzão, assim, foda-se. Tem o confronto final, o Jequiti do Mojo, aí tem o caixão e acabou. Agora, já estamos dirigindo pro finalzinho desse podcast. Eu quero saber aquela perguntinha básica. O melhor, o pior e a notinha pra Gênese Mutante 2.0, que agrega o arco Gênese Mutante e o arco de introdução do Omega Red, que a gente nunca vai chamar de vermelho. Nunca será vermelho. Então vamos começar por Daniel Keep Goldenfly. Então vamos dar a palavra pra ele. Cara, a pior coisa pra mim dessas histórias foi o texto, assim, que no início era texto demais e no final faltou alguma coisa, que igual mais vocês do que eu, na verdade, ficaram comentando, né, de vários momentos bem confusos, assim. Não é ruim, mas realmente fica muito confuso, até pela forma que é conduzida a narrativa em alguns momentos. Agora, a melhor coisa pra mim são os desenhos do Jim Lee. Eu acho que são os melhores trabalhos dele que eu vi, assim. Pelo menos um dos melhores. Não só os desenhos, mas também a narrativa gráfica dele. Apesar de ele ter vários conflitos ali com a narrativa textual, mas a narrativa gráfica dele eu acho sensacional. E nota, cara, eu dou um 8, assim, no geral. É uma história que, apesar de ter seus problemas ali de texto e tal, mas você acaba se divertindo, assim. Igual a gente falou, pra quem quer começar a ler X-Men de algum lugar, essa aqui é uma boa porta de entrada, que igual o Leroy comentou antes, é meio que um soft rebootzinho, assim, da marca X-Men ali nos quadrinhos, né? Show de bola, e muito importante, ela tem essa aí do início de um quadrinho, né, o número 1, que foi um dos responsáveis pela bolha especulativa aí dos anos 90, vendeu 8 milhões, mas não tem 8 milhões de leitores, realmente, eu vi uma especulação aí em cima desse quadrinho, quanto ele iria valer, etc, então foi muita solicitação de Comic Shop, né, Comic Shop comprou muito disso aí pra revender, esperando que ia valer uma Action Comics número 1. Os caras não entenderam que a Action Comics valia milhões justamente porque tinha pouca. Exatamente, né? Vamos comprar a número 1 porque essa aí vai estourar. Planejamento muito bom, cara. Mas eu concordo com o Dani aí nesses quesitos que ele colocou. E eu queria saber agora do Paulinho, o cara que foi até muito leve, assim, tirando o Chris Claremont, que ele desceu o cacete no Chris Claremont, mas ele foi muito leve aí nas críticas dele ao quadrinho. Então eu queria saber o melhor, o pior e a notinha pra Gênese Mutante. O melhor não tem como ser outra coisa senão a arte e a movimentação do Jim Lee, a arte gráfica que ele emprega assim no quadrinho, tá ligado? É disparado, cara, disparado a melhor coisa. Pô, você sente as porradas quando o Wolverine vai brigar com o Omega Red, velho. Porra, mano, é muito foda, velho. Ele vem com aqueles tentáculos aí, rola no pescoço do Wolverine, uma parada meio sadomasoquista, né? O Wolverine tenta tirar. Meio hentai. Exatamente. Só faltou uma paradinha melana ali, tá ligado? Só faltou a Psylocke de biquíni. Pra você que quer começar nos X-Men, é uma ótima porta de entrada. Tanto é que é a edição 1, né? E o pior, cara, infelizmente, é o Chris Claremont. Sabe, velho? Eu acho que nas 2 edições que ele tá, velho, ele joga a história para baixo de um jeito que, sem sacanagem, velho. Acho que se não fosse pra gravar assim, eu não terminava, não. Porque ia ficar lendo só as figuras, saca? Que elas estavam mais emocionantes do que o texto, mano. Igual o desenho do Simpson que tem o Alan Moore lá, mas eu só vejo as figuras.
Exatamente, velho. Você ia ver as figuras, a Psylocke lá abrindo a perna lá de um jeito muito estranho, né? Eu acho que ali o Chris Claremont já tinha dado basta, tá ligado? Vocês ainda falaram que ele ainda voltou outras vezes e eu não lembro de nenhuma história assim que tenha sido mas tão ele marcante. voltou anos depois, não foi direto, não. Sim. E pra mim esse é o ponto negativo da edição. Tanto é que quando troca, que veio o Scott Lobdell, que eu não sou um grande fã hoje em dia, mas, pô, tem que reconhecer que o cara, nos anos 90, pô, dominava, o Nicieza também. Eu acho que eles conseguem deixar a história mais enxuta, assim, e dar valor que realmente importava, que era a arte do Jim Lee, que a gente pode gostar da história do Omega Red, mas ela é bem simples, é um cara querendo vingança, e o Logan, a cada 2 edições, estourando onde ele tá preso e fugindo, tá ligado? Com flashback, aí tem o Ciclope dando raio e tudo mais, mas é muito interessante, velho. E minha nota eu queria dividir em 2, aí, se vocês quiserem depois juntar. Para as edições que tem o Chris Claremont, eu dou uma nota 6, só pela arte, porque eu odiei o texto dele, achei muito arrastado, e a hora que eu li a versão da Abril, então certamente tinha alguns cortes e tudo mais, mas vai ficar com a nota 6. E a segunda parte, assim, que é o Omega Red e tudo mais, eu vou fechar com 8.5, tá ligado? Show de bola. E você, Luquinha? Manda a braba aí. Eu vou ser bem sucinto e vou tentar não repetir as coisas que o Dani e o Paulinho falaram, né? Eu vou tentar falar coisas diferentes. Cara, pra mim a pior coisa é uns erros de continuidade bizarro que tem aí. E umas coisas assim, tipo, esses momentos assim do long shot, né? Esses momentos quando aparece o Matsu na outra história, né? Esses momentos desconexos com a história principal. Eu acho bizarro, velho. Eu acho que estraga um pouquinho a experiência da HQ. Então, pra mim, esse vai ser o ponto negativo. E pra mim, o ponto positivo é a história do Omega Red, velho. Que eu acho legal, de verdade. Eu já falei isso aqui várias vezes, mas eu acho legal, de verdade, véio, essa história. Eu acho bem bacana. A minha nota, eu vou com nota 7, velho. Show de bola. Concordo com o ponto levantado por todo mundo. Acho que a pior parte, pra mim, eu fiquei muito pesaroso, assim, mas o texto do Claremont quebra as pernas mesmo. Eu acho que, apesar deles terem até realizado um bom trabalho juntos, não combina. Jim Lee com o Claremont é muito texto para muita informação no visual também, quebra muito, acaba sendo um pouco pesada e você não consegue ler aquilo de uma vez, não flui, sabe? Não é que seja ruim, assim, não tô falando que o Claremont é um péssimo escritor, né? Mas eu tô falando que ela torna pesada, assim, é o tipo o Run V do Monstro do Pântano, sabe? Não é ruim, mas você não consegue ler aquilo de uma vez, não flui. A coisa fica meio truncada, fica travada, e aí você vê aquelas explosões e tal de super-herói pulando na sua cara e mina de biquíni e espada e não sei o que, e espaço e 50 textos assim na página, dá uma balada. E fazendo um adendinho para os barato Jequiti que quebra a narrativa assim de um jeito muito esquisito, sabe? Você fica meio perdido, fala, oxe, o que tá acontecendo aqui? E a parte boa para mim é a parte de descontração entre os mutantes. Aquele joguinho de basquete, eu acho que é a melhor coisa que você vai achar aqui, sabe? Todos os acontecimentos decorrentes dele, tipo a Moira lá, tipo uma parte pesadona e tal, e eles quebram aquela parte pesada com a vampira atravessando a janela, tá ligado? Sendo explodida pela bola do Gambit. Acho que aquele pedacinho, desde o início da HQ ali, onde apresenta o Omega Red, primeira cena de ação, assim, propriamente, são muito bons. Eu acho que é a melhor parte de todo esse encadernado da Panini e essas 7 edições aí que inicia na X-Men. Então, cara, e minha nota... Eu fico com o Luquinha, eu dou um 7 assim, porque eu me divirto muito lendo isso aqui ainda, desde a primeira vez até agora. É impactante, essa mudança de cores dá uma rejuvenescida no quadrinho, é muito bom, mas a primeira parte é muito pesada. Se ela fluísse como a parte do Omega Red, acho que seria uma leitura melhor, assim. Acho que a Abril fez um belo serviço na época. Mas é isso, né, galerinha? Vamos passar pro jabazinho da galera, os últimos segundos aqui. Então, agradecer a presença de todos já. E Dani, por favor, seu jabazinho aí, pode falar do que você quiser nesses momentos. Não, só pra você aí que curte uma animaçãozinha, a gente falou direto de animação aí de X-Men. Eu tenho minhas animações, é bem diferente da animação dos X-Men dos anos 90. Eu faço animação aí stop motion com Lego, canal Keep Golden Flyer Productions lá no YouTube. Vai ter o link aí na descrição do podcast. Então, dá uma passadinha lá se você curtir esse tipo de coisa. Se não,
passa lá no nosso YouTube, no Haterzaço, lá você com certeza vai encontrar conteúdos similares a esse, só que bem curtos, que não vão durar 3 horas. E o nosso podcast também tá no YouTube, então se você estiver escutando pelo YouTube, é só você acessar o nosso canal aí e ver nossos vídeos, que são bem da hora. Show de bola. Paulinha, seus recados? Eu queria agradecer todo mundo, né, que ficou escutando a gente até o final aí. E, pô, graças a vocês aí, que vocês estão curtindo o nosso projeto, a gente tá bem empolgado de fazer aqui esse podcast, tanto que a gente tá gravando aqui bem tarde. No domingo ainda, né? Botafogo empatou, Flamengo empatou e o Leroy tá com fome. Então, tipo, a gente tá se esforçando ao máximo aqui pra entregar pra vocês. E queria pedir pra você, se você gostou, encaminha pro amigo nerd aí, encaminha pra sua mina, seu mino aí, seu calabresa e tudo mais, pra gente começar a furar um pouco dessa bolha aí de podcasts aí, que esse aqui tem muito futuro aí. Você segue a gente nas nossas redes sociais aí, Twitter, Instagram e YouTube, que tu não vai se arrepender, tem muito conteúdo bacana lá da gente falando idiotice. Show de bola. E segue o Paulinha também no Instagram. Deixa seu Instagram aí, Paulinha. Eu sei que você gosta de que o pessoal vai lá te seguir, você fica feliz. Nossa, eu adoro. Eu sigo todo mundo, tá, gente? Então é jorgep.jr. Aí vocês vão lá e vão ter uma fotinha minha lá e vocês vão saber que sou eu. Ele é careca, é fácil identificar. Luquinha, por favor, seus recados aí, seus agradecimentos. Pra não repetir tudo que o Paulinha falou, né, de seguir o canal e tal, eu só quero agradecer mais uma vez por participar aqui e ter esse papo da hora sobre X-Men. E na verdade eu queria fazer um pedido pro pessoal. Eu queria... Uma casa. Não, pô. Eu queria pedir que, se você aí que tá assistindo no YouTube, que tá assistindo no Spotify, né? No Spotify dá pra comentar também. Comenta aí alguma história da DC que você quer ouvir a gente falar, porque o próximo podcast a gente planeja falar de alguma história da DC. Mas a gente tá se decidindo, tá pensando aí, e talvez você pode nos ajudar, né? Você pode dar a sugestão da história que será comentada por a gente, né, no próximo podcast. Mandou bem, exatamente. Mais algum? Eu só queria dizer que eu rachei muito quando o Luquias falou, a gente tá decidindo. Não sei porquê, acho que é o sono batendo, velho. Provavelmente estamos acabados aqui. É isso aí, que agradecer de novo aí, pessoal, a disposição de todo mundo aqui. Esse podcast a gente enrolou pra fazer, estamos atrasados uns 2 meses, como a gente já falou, mas nos esforçando pra fazer o melhor, escolhemos a melhor história pra gente começar aqui nossa cronologia dos X-Men. Então vai ter muito X-Men ainda pela frente, histórias boas, histórias ruins, histórias mais ou menos. Tem DC, tem Marvel, tem assuntos que a gente quer falar, então, seguindo o que o Luquinhas falou, deixa aí nos comentários pra gente fazer a leitura dos comentários aí em qualquer rede social nossa, qualquer postagem que você vê do Hatercast número 5, deixa lá que no Hatercast 6 a gente dá uma lida, pode ser sugestão, pode ser comentário, pode ser xingo, pode ser pergunta. E o recadinho de sempre, segue a gente nas outras redes sociais. E se você quiser essa revistinha aqui, se tiver disponível, qualquer revista dos X-Men, procura a gente lá no Amazon, influência do nosso pedacinho do Haterzaço na Amazon. Sim, tô vendendo o linkinho, o pessoal reclama muito, mas a gente precisa que o projetinho vá pra frente, né? A gente sempre tentar melhorar e vocês podem ajudar a gente nisso também, beleza? Acho que é isso, muito obrigado, bancada, muito obrigado, cúpula, muito obrigado, ouvintes, e a gente se vê no próximo episódio. Beijos, abraços, paz, tchau.